Seja muito bem-vindo a mais um TikTok e hoje a gente trouxe uma pessoa especial para conversar, que é a Gabi, a pioneira do chá aqui no Rio de Janeiro. A gente vai explicar isso. Eu sou a Carla, ela é a Carol, nós somos especialistas em chá e sommeliers de chá da Chá Pra Quê e da Blue Dog Revolution. O nosso objetivo é fazer com que você beba mais chá, porque o chá faz as pessoas mais felizes. Eu tenho certeza que a Gabi concorda com isso. Certamente. E a gente também forma os novos empreendedores de chá no Brasil. Gabi, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço por estar aqui hoje com a gente. Isso aí, vamos Nos lá. recebeu. Olha a mesa linda que ela preparou pra gente. Chazinhos. Muitos chazinhos que a gente vai provar daqui a pouco. Exatamente. Sim. E vamos falar sobre muitas coisas. Eu falei que a Gabi começou com chá aqui no Rio, porque na verdade a Gabi tem um pioneirismo sim como empreendedora. Eu acho que é isso que a gente quer falar hoje. Ela é uma das primeiras empreendedoras aqui do chá no Rio de Janeiro. A gente não tinha nenhuma opção para comprar chá no Rio de Janeiro. Recentemente. Até que um dia Verdade. a gente estava andando ali no Shopping Leblon, meio desavisada, e a gente dá de cara com um quiosquinho da T-Shop. Aí de cara na escada rolante, né? Um quiosque. Eu me lembro desse dia. Exatamente. Lembro. Muito eu louco, recém tinha né? aberto a T-Shop, era uma coisa muito nova. É. E vocês chegaram lá. Exato, Lembro a gente direitinho. não sabia que a T-Shop estava vindo para o Rio, a gente mal conhecia a T-Shop, Sim. a gente não tinha opção nenhuma, a gente viajava para São Paulo, comprava chá em São Paulo. Ou a gente trazia da Tal Chá, que foi Isso. uma das primeiras a começar realmente No acho, no online. Brasil, online. Isso. Porque antes eu até comprava na internet em lojas americanas, nos Estados Unidos. Exato, e a Tinha gente que ficava rezando para chegar. tinha que comprar uma quantidade assim meio apertadinha pra não dar problema e conseguir entrar. Quando a gente viu o T-Shop, a gente... Exato. Foi aquela assim, caraca! E aí a Que gente deu de cara com uma maravilha. gaúcha que resolveu abrir uma loja de chá no Rio Pois de é. Janeiro. Antes de todo mundo, não tinha nenhuma loja de chá. E a Gabi abriu lá no Shopping Leblon. Gabi, Muito legal. Por que você fez isso? Primeiro, obrigada, a gente sempre te agradece Imagina. por ter feito isso, por ter aberto essa porta aí aqui no Sim. Rio de Janeiro. E literalmente botar o pé na porta. Botou Eu o pé acho na que porta. Como foi a primeira loja, existe toda uma ousadia, uma coragem Sim, sem dúvida. de colocar uma coisa completamente nova numa cidade que ainda, e num país que ainda está começando a entender o que é E chá. se Conhecendo, tá né? começando a andar no chá, o Rio de Janeiro tava então... Nossa, Né? nem sabia o que era chá. No máximo a gente tomava mate, né? E eu queria entrar nesse primeiro ponto, que é te fazer uma pergunta sobre o empreendedorismo, assim, por que você sempre foi empreendedora? Essa é a primeira pergunta. Ou foi seu primeiro empreendimento? Bom, pessoal, a T-Shop ela veio num momento muito especial da minha vida, né? Eu sempre trabalhei no mundo financeiro, dentro de multinacionais, tanto em Porto Alegre quanto aqui no Rio. Aham. Mas eu sempre tive lá dentro de mim um desejo, uma sementinha de desejo de ter um próprio negócio, sabe? Legal. E entrar, enfim, eu tinha milhões de ideias na minha cabeça. E entre elas, trabalhar no comércio e ter uma franquia, né? Certo. Mas aí eu participava de algumas feiras, aqui no Rio de Janeiro eu participei de franquias, e tem muito essa questão de tu te identificar com aquilo que tu vende. Uhum. Porque eu entendo que uma franquia, enfim, uma loja é um negócio, a gente tem que ver como um negócio, mas a gente tem que ter uma sensação de que eu amo esse produto que eu vendo. Bacana. Porque se eu não Bacana. tiver esse encanto por esse produto, eu não vou conseguir vender, Perfeito. eu não vou conseguir, né, passar para o cliente, porque ele percebe, né, esse sentimento Sim, de amor bem. por aquilo. E a minha relação com o chá e com a T-Shop, ela é uma relação antiga, né? Então, assim, eu conheci a T-Shop em Madrid, numa viagem. Eu nem Nossa. sabia que era T-Shop, né? Depois que eu me liguei, assim, que eu juntei as coisas, que eu já conhecia Quem aquela era? loja de chá. Olha. Eu tava viajando, gostava de chá, paramos, compramos algumas coisas, enfim, e minha vida seguiu, né? Muitos anos depois, né? Eu nem sei se eu já tô me antecipando contando essa história. Conta, Posso eu contar? quero saber Claro. essa história. Então Claro. tá. Alguns anos depois, um amigo meu, lá de Porto Alegre, foi morar em Barcelona, ficou um tempo por lá, estudando e tudo mais. Também conheceu a T-Shop, se apaixonou pela T-Shop, porque assim, em Porto Alegre houve uma loja de chá, agora deve fazer uns 20 anos, né? Que era aquela com nome bem difícil, que eu nem sei falar. Eu sei. Quem é Essa mesmo. E assim, foi muito legal, né? Porque lá a gente pôde provar chás de altíssima qualidade e tudo mais, né? Então foi nosso primeiro contato assim com um Debut, produto, né? exatamente.
Enfim, esse meu amigo, ele se encantou pela tea shop, se encantou pelo projeto, assim, porque essa coisa de tu poder abrir a lata de chá pra mostrar pro cliente, Sim. pra ele enxergar o chá. Tu não tá comprando uma coisa fechadinha numa lata, né? Tu Sim, sente Sem o ver aroma, as tu cegas, vê. né? Tem toda uma Exatamente, coisa tem um junto, encanto, né? assim, porque quando tu vê, tu sente os aromas, né? É Tu sensorial, enxerga e, eventualmente, na degustação tu prova. Então, é uma experiência completa. É verdade. Enfim, ele conseguiu convencer o dono da tea shop, né, a botar, né, no caso, trazer a tea shop pro Brasil. E eu Sim. acho que ele tem, assim, muito mérito nisso. Legal. Claro, Porque com se eu, às certeza. vezes, me penso... Visionário. Né, eu penso assim, nossa, abri a primeira tea shop no Rio e eu fico imaginando como é que foi na Abrir cabeça a primeira dele do Brasil. trazer, né, e A primeira foi entender. onde? Foi em No Porto Brasil? Alegre. Foi em Porto Alegre. Foi Porto Alegre. Entendi. E, enfim, com certeza foi difícil, né? Porque tem toda a questão de importação, eu acho que essa parte Sim. é extremamente complicada, difícil. Uhum. E na época que ele abriu a tea shop, que eu fui lá, que eu conheci, que daí que eu liguei, que era a mesma tea shop Que que eu já você tinha conheceu. conhecida, Então, conhecida. Foi aí que você disse, cara, eu já conheci. Eu conheço esse chá, eu já comprei fez o chá o- da tea shop, exatamente. Ah, que legal. Exatamente. E daí, uma vez, numa conversa, eu disse assim, poxa, isso daí não vai virar modelo de franquia. Eu já morava aqui no Rio, né? E daí ele disse, Gabi, a gente tem essa intenção. Eu disse assim, o dia que vocês quiserem ter uma franquia no Rio, eu quero ter essa oportunidade. É minha. É minha. Decisão. Corajosa. Enfim, É. e foi meio isso, né? E daí, quando finalmente... Quanto tempo demorou entre... Eu acho que uns 2 anos. Se Porque você foi... é um tempo aí pra também a tea shop se estabelecer. Isso, a tea shop demorou né? quase uns 2 anos pra conseguir deixar o negócio Desenhar a redondo. franquia, né? Que é geralmente um... Que é um tempo razoável, porque a é. franquia tem que ser um modelo de negócio testado. Sim. Já era testado na Espanha, e aí era outra coisa testar No no Exatamente. Brasil. E franquia assim, né? Tem que ser tudo Certinho, certinho, modelo, e né? o cliente não sabe que, eu tô entrando numa franquia aqui, né? Não, ele tá entrando na tea shop, experiência tea shop, ponto, É, né? exatamente. Sim. Então eles demoraram esses 2 anos, e daí, se eu não me engano, eu fui a terceira ou quarta franqueada. Eu fui a franqueada da tea shop. Hoje a gente Sim. tem 33 Uau. lojas, então Legal. assim, deu um salto bem grande. Sim. Enorme, a gente Sim. acompanhou, né? Sim. E Até no Rio de Janeiro deu um salto grande. Você já tá na segunda loja. sim, A gente fala dessa expansão da a tea gente shop, usa- que é muito legal. A gente, A fala gente isso no usa nosso como workshop modelo, também. porque sim. a tea shop ela tem um grande mérito, porque ela entrou com um plano nacional. É. E eu acho que é realmente a primeira loja no Brasil, a primeira franquia, que ela entra com um plano de expansão nacional. Ela que se propôs a isso e meteu a Isso. cara, né? Meteu a cara, exatamente. Enfim, daí quando eu já tava nesse namoro, né? Porque eu 2 acho que anos. e mesmo assim, é um namoro, né? É Uma um coisa que tu namoro, vai aí te pede em conquistando casamento, e tudo é. mais. Porque assim, é uma relação, ela é intensa. É um Sim. casamento, gente. De todas as formas, dos momentos difíceis até os momentos Sim. Na alegria e na extremamente tristeza. alegria. Então a gente foi, né, namorando esse processo e tudo mais, e eu comecei a conversar com alguns amigos, falar, eu tô querendo abrir uma franquia, tô querendo trabalhar com chá. Muitas pessoas, que é? Chá, tu tá maluca? Carioca não toma chá. Viu? Mas isso daqui é quente. E não, assim, daí no início eu escutava e ficava quieta, assim, porque Sim. muitas pessoas eram amigos meus, né? Deixa eu digerir em Daí silêncio. daqui a pouco, eu fica quieta, não. Eu perguntava, tu toma café? O café não é quente. O Rio de Janeiro é quente, tu toma café? Boa, Então, boa. assim, tu toma vinho tinto no verão? Tu liga o ar-condicionado Sim. pra tomar um vinho tinto? Então, Sim. por que tu não vai tomar um chá? Então, assim, daí eu falava assim, gente, vocês têm... Tu já provou um chá de qualidade, cara? E entrava muito nisso, Aí, né? né? Então, É. assim, e daí a gente começa a ver que, enfim, as pessoas têm muito aquela referência do chá como uma coisa pra quando a gente tá doente, quando a gente tá passando mal, Sim. né? E não como uma bebida que te dá prazer, que é saborosa, que te dá milhões de experiências e sensações. Mas assim, eu recebi muita cara feia. No Né? início, com certeza. Muito, Acho que muito. todo mundo que Começa empreende no chá, e tem empreendeu essa e vai barreira. empreender, vai ter isso. A gente Sim. tem alunos que estão começando a quebrar essas barreiras. exato. E é isso, e muita gente vai dizer, assim como a gente já viu, por exemplo, a gente trabalhava com chá gelado na Blue Dog. Então a gente, poxa, que bom, tem chá, porque eu não gosto de chá porque é quente. Uhum. Mas quem disse que chá só pode ser quente? Exatamente, Né? Também são os outros exatamente. bloqueios que você vai quebrando. Não, e a gente tem um aluno que tá abrindo uma loja em Brasília. Já né? abriu, Outro já modelo abriu, é. abriu já, né? Outro modelo de negócio. E a loja dele tem café, tudo to go, né? Aham. Café e chá. E ele, quando ele começou a abrir para pequenos grupos, para testar o negócio antes da inauguração, ele se impressionou
com a quantidade de pessoas que foram pelo chá. É. E que Ah, tomaram legal. chá e ele vendeu mais chá do que café. Ah, Que é olha que excelente. só. É excelente isso. É. Mas enfim, daí nesse processo a gente começou a estudar, né? Onde que a gente vai abrir no Rio? Né? Vai ser na Zona Sul, na Barra, Que né? são outros processos, né? Começar a conhecer os shoppings, se apresentar para os shoppings. É, porque também tem esse Vender processo pro do shopping essa né? ideia de que chá é chá e vende e as pessoas precisam conhecer. Porque assim, não é mais uma loja de sapato, mas uma Sim. loja de roupa. É uma loja que Não tinha. Sim. não tinha. E o modelo de shopping é o que você falou, tem uma outra relação, que você tem também um casamento com o shopping, de uma Sim, certa forma, sim. né? É uma relação ali E é uma que relação mais tem que ser difícil. trabalhada, que é complicada, E eu às vezes digo tem assim, shoppings difíceis. Para todo mundo que quer empreender, que quer ter uma loja dentro de um shopping, eu vou dizer assim, não é fácil, mas seja persistente. Porque o Pra shopping tudo, né? pra tudo, mas assim, o shopping ele é sempre soberano, mas se ele te quiser ali dentro, ele vai te ajudar, né? Se ele comprar a tua ideia, se tu, como empreendedor, souber Sim. vender o teu negócio Sim. e ele comprar a tua ideia, ele vai te facilitar. Ele vai Legal. te abrir as portas. Então aí a gente Isso é bem fala de legal. relacionamento com o shopping. Com o né? shopping, Você tem que ter. exatamente. Mas aí o relacionamento cabe a você, no caso. Sim. Você que é Aham. lojista, e Aham, aí na claro. T-Shop não Não, interfere. a T-Shop é ela você. te ajuda. Ela Sim. te ajuda, né? Até porque assim, Que é o que a franquia faz. hoje em dia, por exemplo, não são muitas redes de shopping, né? Shoppings que existem por aí. Então, de repente, sei lá, a gente já trabalha com a Aliança, que tá aqui no Rio de Janeiro, que também tem outro estado, então já tem um Sim, contato. Já tem um então, contato, já facilita, lógico, isso né? legal. Mas no dia a dia, quem tá de frente com o shopping o tempo inteiro é o franqueado, né? Sim, Então a é gente isso que eu tava pensando. Exatamente. Mas enfim, daí a gente começou né, nesse namoro e procurar lugares e não sei mais o que. E daí eu tinha muito certo na minha cabeça. Eu não tava convencida 100% que o chá ia vingar, né? Porque, lógico, tu vai conversando com as pessoas, mas Todo tu te mundo bota fala, pra não cima. toma chá. Umas dizem, legal, outras dizem, não, tu é maluca, tu vai Aquelas largar duas teu emprego, vozezinhas, tu né? vai largar teu emprego pra abrir uma loja de chá, né? Enfim, e daí na época eu me lembro que eu conversava muito com a T-Shop, que eu queria abrir, tipo assim, procurar a menor forma possível, Formato mais enxuto. Seria, enxuto, né? Claro. pra testar um negócio, assim. Legal. Como que a gente testa, né? Boa. Se eu pudesse ter aberto dentro de uma... Exatamente. Se eu pudesse ter aberto dentro de uma cafeteria ou dentro de uma livraria, eu acho que seria mais enxuto ainda, né? Sim, Entendi. sim. Então, assim, como que a gente viabiliza? Qual a aceitação, né? Então, assim, tanto é que a gente abriu o nosso quiosque no Leblon em 9 metros quadrados. Sim. Hoje a T-Shop, em hipótese alguma, faz um quiosque de 9 metros quadrados. Olha. Porque a nossa operação, ela fica muito difícil, né? Sim, pra rodar mesmo, né? No dia a Enfim, dia. e daí vem outras coisas, estoque. Né? Por muitos meses o estoque da T-Shop era na minha casa. Lógico. Eu acho que quando tu resolve empreender, eu acho que o empreendedor ele tem que abrir a mente. Flexibilizar. Exatamente, assim, eu já tive milhões de momentos. Hoje em dia, eu zero T-Shop na minha casa, o mínimo, Sim, mas assim, lógico. Hoje aquela você estante ali, vocês imaginam que não tinha nenhum... Só pra lá. Nada É. de decoração, era chá, Hoje tá eu toda acho. decorada. Eu acho que é a primeira vez que eu vim na sua casa pra te entregar o chá da Blue Dog. Ai, pode Que ser. ela conheceu o eu Dog lembro também. de algo Sim. assim. Eu lembro que tinha um monte de chá. Não, e era assim, ó, eu chegava, né, do trabalho, às vezes meu marido já tava em casa, ou ele me mandava mensagem dizendo assim, chegaram os teus presentes. E daí ele dizia assim, aí eu perguntava quantas caixas. Dele, 10 caixas de presentes. Não eram 10 caixas, eram 10 caixas. 10 baús. Então eu chegava às 10 horas da noite, né? Sim. Às vezes era difícil abrir a porta de casa. Caramba. Eu lembro de uma coisa. Foi exatamente E- isso que aconteceu quando eu fui te entregar o. Mas os chás. eu acho isso que você tá falando o máximo, porque você falou de flexibilizar. E flexibilizar é uma coisa que o empreendedor tem que entender. Não vai começar tudo perfeito. E não tudo existe lindo e o maravilhoso. perfeito, na verdade. Eu Não. acho que quando você. Que é muito a mentalidade que a gente tem às vezes, que a gente que trabalhou em mundo corporativo, ou a gente foi assalariado, de que tudo vai dar certo ali certinho naquele moldezinho ali da empresa. Mas quando você trabalha numa empresa grande, você é um pedacinho desse tamanho aqui, né? exatamente. O cara que tá lá vendo tudo, ele sabe que muita coisa vai dar errado e talvez você nem veja. Agora, quando o negócio é seu, quando você tá ali, você que tá olhando o negócio, Tudo, né? E precisa Não, ver, de hoje em ponta a ponta. dia, assim, Você eu vê que tem que levo a ajustar. operação na minha mão, assim, eu acho que, Sim. lógico, é uma questão de dedicação, ninguém vai ter eu imagino que ninguém tem um negócio, uma franquia pra simplesmente ter, né? É uma coisa da tua operação, é uma coisa que tu gosta e tu tem que estar presente, né? Sim. Uma franquia, se o dono não tá presente,
não vai funcionar da mesma forma, Sim, né? com É um certeza. olhar. Sem dúvida. Mas só para te fazer uma pergunta, você estava no mundo corporativo, multinacional, trabalhando no financeiro, e aí você se viu como empreendedora. O que você acha que dentro de você foi o que fez perceber que você tinha que flexibilizar, que de repente você precisava de um modelo enxuto para começar a testar, para não ir para uma loja de 50 metros quadrados? O que você acha que foi as sacadas dentro de você que te ajudaram a ter essa consciência de Como peraí, começar? É difícil essa pergunta, seu, assim. é de família. Eu acho que assim, ó, Você como eu foi comentei fazendo. com vocês, esse desejo de ter um negócio próprio sempre teve dentro de mim, né? Até porque a minha família, não que eles sejam de empreendedores, mas meus pais tinham um negócio dele, minha mãe, enfim, então eles nunca São trabalharam autônomos, de uma certa forma. exatamente. Autônoma empreendedora, Eu acho que toda pessoa que veste a camisa pra fazer aquilo que gosta, enfim, não tá dentro de do mundo corporativo, carteira assinada, tá empreendendo. Ela né? recebe como é que chama? Um pagamento Nem sei mais certo como é que chama. Contra-cheque. Contra-cheque, olerite, Não tem mais dependendo contra-cheque, não tem mais FGTS, a pessoa tem que catar o Não tem mais dinheiro. férias, não tem 13º, não tem nada disso, Nada isso acaba. Isso, você não Meu tem mais Deus, a é questão isso. do direito trabalhista seu, porque muita gente não percebe que o empreendedor, ele abre mão dos direitos trabalhistas. Ele tem que olhar o direito trabalhista dos funcionários dele, mas ele abre mão. Ele abriu mão disso tudo. Mas, Então seus pais eram empreendedores, Eles são, eram, né? na verdade. exatamente. E daí o que aconteceu? Nesse meio tempo, onde eu já estava em processo de namoro com a T-Shop, pensando em largar meu trabalho, Sim. que eu trabalhava uma quadra, eu ia a pé pro meu trabalho todo Nossa, dia. boa. imagina, Era uma chegava do beleza. trabalho depois, ia dormir, descansar, não tinha que pensar em nossa. negócio. Eu tava de férias e eu quebrei o tornozelo Nossa. nessas férias e eu fiz uma fratura grave, assim. E eu fiquei de licença, entrei de licença, fiquei 2 meses com Caramba. gesso, afastada, né? Então eu fiquei 3 meses de licença, Caramba. né? E eu acho que esse processo foi meio que decisivo, assim, pra eu tomar coragem, sabe? Porque era uma coisa que tava dentro de mim, mas eu tinha dificuldade de sentar, olhar um plano de negócio, porque assim, gente, eu amo o que eu faço, eu amo a T-Shop, eu amo o meu negócio, mas é um negócio. Então, assim, tu tem que sentar e tu tem que conhecer os teus números ou fazer um planejamento. Então, assim, pra eu ter um quiosque que vai me custar tanto, qual que vai ser a minha previsão de faturamento? Quanto eu preciso faturar? Pra te poder dimensionar Primeira quantos pergunta, funcionários... né? Quantos funcionários Pra tu vai bancar ter? a sua vida também. Exatamente. O que você precisa Então, assim, também, né? é muito bonito, né? Dizer, eu vou empreender, Sim. vou abrir um negócio, né? Muita gente E eu- abre assim. E eu super incentivo, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, eu sou super incentivadora. Mas se tu tem um objetivo, se é isso que tu quer, se Sim. tu tem isso dentro de ti, vai, bota o pé, né, Sim. um pezão. Na porta. Mas entenda e conheça e faça conta, né? Eu digo, tu tem que Sim. fazer números, né? Sim. Mesmo que tu imagine, durante 2 anos eu vou ficar no 0 a 0, eu vou conseguir sobreviver? Eu tenho Né? reserva pra Eu tenho isso. reserva pra Importante. isso, porque isso daí porque tu não pode começar a se frustrar com o negócio e às vezes cobrar do negócio uma maturidade que ele ainda ele não não tem. É porque é que nem um bebê, né? Quando Ele ainda não nasce, tem, exatamente. não dá pra Mas- sair correndo se ele ainda nem começou a engatinhar. Exato, e você também cresce como empreendedor. A gente sempre fala isso. Quando você faz uma faculdade, você vai entrar numa empresa, você vai ser o estagiário, você vai ser o trainee. Você não entra numa empresa como diretor. CEO, Mas aí quando né? você abre o seu negócio, você acha que você já tem status de diretor, então tá tudo certo, você sabe tudo. Mas na verdade não, você é estagiário. Você começa a E aprender a empreender. a gente também fala em empreender no chá, que também é um outro ponto. Pra quem não tem tipo uma grana pra começar, é empreender vivenciando o chá. Nem que seja, por exemplo, fazer uma harmonização em casa, convidar pessoas que paguem, nem que você comece pequenininho. Você de Claro. repente quer ter uma casa de chá, mas ela ainda não tem dinheiro pra ter uma casa de chá. Isso. Então começa a entender como é que o chá funciona, começa a entender paladar, até começando com coisas Começa a pequenas, vivenciar, com um né? investimento pequeno. Exatamente. Então assim, tem vários modelos, mas do menor ao maior, você tem que fazer o que você fez. Exato. Que é pensar no modelo mais enxuto, Conhecer pensar nos o seu números. número, porque a gente, na nossa formação, a gente tem aula, que foi até a Renata, que é contadora, que organizou exatamente para você organizar esses números iniciais
O que você tem que olhar? Porque às vezes você tem uma expectativa de retorno. Para você, 10 mil pode ser bom, mas para ela pode dizer, eu preciso viver com 20 mil. E para mim, 10 mil, caramba, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Depende de entendeu? Não. E talvez fosse o mesmo negócio, 3 perspectivas diferentes. Para mim tá dando muito certo, para você tá bom e para ela tá péssimo. Péssimo. Exatamente. E assim, quando tu entra nessa parte, tu também tem que olhar assim, toda a parte carga tributária do Brasil. Aqui especificamente do Rio de Janeiro. Então assim, quando tu pega a nota fiscal lá dos produtos que tu comprou, não é aquele valor, porque tu paga um imposto sobre isso, né? Claro. Então assim, eu digo que são vários fatores, né? Então assim, eu ter ficado de licença 3 meses, ele me fez parar e, bom, agora vou analisar números. Vou olhar se isso é viável. Sim. Vou olhar se isso é viável. E mesmo assim eu ficava pensando, meu Deus, será que eu consigo faturar tudo isso? Eu olhava assim pros números. Será? Quantos quilos de chá isso representa? Claro, quantos quilos de chá eu preciso vender, né? Exatamente. Né? Quanto que eu preciso vender de chá por dia? Enfim. E eu ainda tinha outra dúvida, que pra mim era uma das questões que mais me tirava o sono, né? Que eu me perguntava, será que eu sei vender? Olha que engraçado. Você se Porque, questionou assim, isso. Você no mundo corporativo era o quê? Escritório? Eu trabalhava na área financeira, parte de crédito, computador sem atendimento ao cliente. planilhas. Sem o tete-a-tete, né? O cara a cara. Exatamente. Assim, será que eu tenho o poder de convencimento? Né? Porque assim, Mas você convencia alguém dentro do teu trabalho sobre então, os teus números? Exatamente. E daí as pessoas me diziam assim, mas Gabriela, olha só, tu trabalha com isso, só que tu não tá olhando o cliente final, né? O teu cliente hoje, agora que vai comprar vai ser outro cliente, mas assim, tu tá negociando o tempo inteiro, porque eu acho que assim, quando tu vende, além de tu apresentar o teu produto, né, vender o produto, tu, enfim, tá envolvendo a pessoa, tu tem que te conectar com ela, a gente nasce vendendo, vínculo, sabe? Sim. Mas eu tinha essa dúvida, eu tinha esse medo. Muita gente assim. tem, sabia? Muita gente fala assim, eu não sei vender. E você pensa, gente, até um bebê sabe vender. O bebê, quando ele tá com fome, ele tem que te convencer que ele tá com fome. Então ele vai e berra. E quem é que ganha? Sabe quem ganha numa venda? É quem tem mais energia. Por isso que o bebê sempre ganha, porque geralmente ele tem mais energia do que as pessoas. A gente, em algum momento, a gente perde essa energia, né? Enfim, então assim, foi um desafio. E porque assim, quando tu entra, né, a gente... Enfim, eu me lembro que quando eu comecei, eu tinha muito essa coisa de vender o chá que eu gostava mais, né? Claro, todo então, mundo assim, acontece. Eu me lembro que na época, assim, eu tava apaixonada com Rooibos, assim, eu e Rooibos tínhamos uma ligação que eu não sei explicar, né? Sério? E eu ficava pensando, pra que eu tenho chá verde se eu posso só ter Rooibos? Boa. Por que eu tenho se eu posso só Mas ter aí Rooibos? você tinha que ter sido uma empreendedora só de Rooibos, né? E assim... Que é possível, e só esclarecendo se você chegou hoje no canal, não é chá, a Gabi sabe disso já. Lógico. É uma tisana muito conhecida. Muito famosa. Que as pessoas amam. As porque pessoas ela tem uma coisa ela. meio... chocolate, assim. Eu não Me sei explica explicar. por que você gosta depois, porque eu passo mal com Rooibos. Sério? Sério. A Carla tem intolerância. Intolerância a Rooibos. Todo mundo já falou, você não gosta? Eu passo mal com Rooibos. Eu não sei. É muito louco. Ele tem uma coisa... Ele é Doce. adocicado, Ele é exatamente. doce, ele é assim. E o doce. Rooibos é algo que também vai entrar com força no Brasil. Ainda tem espaço pra entrar. Porque não tem ninguém trabalhando só com ele. Sim. Enfim, então assim, eu me questionava, será que eu consigo vender? Os outros, que eu talvez não conheça tanto. E assim, e daí, aos pouquinhos as coisas elas vão se transformando, né? E eu me lembro direitinho, assim, o dia, porque a nossa primeira operação foi um quiosque. Então assim, tu monta na madrugada, no dia seguinte tá valendo. Bora! Começou! No dia seguinte tá valendo lá. Né? Não dormia, Tava tava você arrumadinha, né? nervosa, morrendo. E assim, uma confusão, porque é evidente que o quiosque não ficou pronto todo, não tinha vitrine, os vidros não estavam. Eu tinha medo que as latas caíssem pro outro lado, não sei mais o que, uma bagunça. E daí veio minhas irmãs de Porto Alegre, aí tava meu marido, aí tava não sei o quê. A família primeiro, daí, né? Só que tinha uma hora que eu queria que eles fossem embora, porque eu já tava tão nervosa. Sai, que eu preciso trabalhar. Eu já tava tão assim. Eu preciso ver as pessoas do mundo real. E daí, assim, eu me lembro da primeira venda. Olha, Vendemos valeriana. que maneiro. Foi Você lembra assim, quem foi? não lembro. Mas eu vou te falar, porque a gente tem o cartãozinho de fidelidade, né? Sim. E daí no cartão de fidelidade a gente coloca a data de início, né? Quando que a pessoa fez aquela compra. Sim. E o ano passado eu peguei uns cartõezinhos de fidelidade que eram do dia que a gente abriu. Daí quando eu olhei, eu até falei pra menina,
Nossa, tu tava na abertura, tava um caos daquela, eu tava muito feliz, porque eu amava chá. E daí tu começa a ter os feedbacks. Sim, Eu acho que legal. Isso é aí vem um maravilhoso. momento, assim, de todo aquele teu momento de dúvida, de será que funciona, será que as pessoas tomam? Daí tu começa a o ter os se, feedbacks. se, E né? daí a gente teve tantas pessoas, assim como vocês. Ai, que ótimo que tem uma loja de chá. Nossa, legal. a gente ficou felizona. Que ótimo. Aí você gente começa só a falou ouvir só a disso. galera. Você pensa, por que eu não ouvi essas pessoas antes, né? Onde estavam Não, essas pessoas? Onde que estavam essas pessoas? E mais ainda, lógico, hoje em dia, eu já trabalho isso há vamos fazer quase 3 anos, É isso que né? eu ia te perguntar, quanto tempo tem já? A T-Shop, o Leblon, dia 28 de novembro, ou 29 de Já 3 novembro, anos. fazem 3 anos. Porque a Gabi é proprietária de 2 lojas, na verdade. Em No 2 Leblon e no grandes Rio Sul. shoppings aqui do De Rio muita de Janeiro. movimentação. Shoppings completamente diferentes, né? Em termos de estilo. Um dos Sim, maiores sim. dele é o Rio Sul, que é um shopping, talvez seja o shopping mais antigo do Rio de Ele Janeiro. é o mais antigo. Ele é. Então, é o mais antigo do Rio Rio de Sul é um Janeiro. shopping E é vitrine, enorme. né, também. Né? Ele é um shopping Passa o mundo inteiro no Rio Sul. Ele tem um fluxo muito grande, muito grande. Eu fico louca lá no Rio Sul, porque é muita gente, você fica confuso, assim. E o Leblon já é aquela coisa mais clássica, high society. O Leblon, ele tem, assim, Leblon. o Leblon, ele é um cliente muito fiel. Se eu Manuel pudesse te Carlos. descrever. Manuel Carlos. Ele é um cliente que ele volta. Ele volta, legal. tu cria um vínculo. A T-Shop, os clientes da T-Shop, normalmente tu consegue criar vínculos, porque não é um produto que tu compra uma vez e vai embora e nunca mais compra. O cliente, na verdade, do chá. Do chá. O cliente do chá, ele é um cliente fiel. Recorrente. Ele E um o recorrente. cliente que não é do chá vai virar recorrente. Você tem como, né? Você faz Sim, isso, você sim, sabe, né? sim. Aquela galera que entra perdida. Faz a jornada do chá. Lembra aquela que a vez que gente a gente chama. tava junto e ver aquele casal querendo café? Ah, sim. Então, assim. E daí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que tinha gente que, enfim, gostava de chá, né? Que já conhecia chá, que já amava chá. Chegou eu E doida mais lá, eu tenho uma ainda. tatuagem de chá aqui, olha minha mão. E mais ainda, clientes que já gostavam de chás puros. E Olha, chegavam isso, assim, irmão. nossa, aqui tem um Ceylon, aqui tem um, sabe? Que maneiro. Já chás específicos. E daí, às vezes, enfim, quando a gente tem abertura e conversa com o cliente, Sim. as pessoas falavam assim, nossa, eu tinha que trazer 2 quilos de chás na minha mala, Exato. né? Então agora, ai que bom, agora eu não preciso mais ficar trazendo a minha mala cheia de chá. Esperando eu viajar pra comprar um outro chá. Esperando um amigo viajar, perguntando no Facebook. A gente Alguém viveu tem ido assim. viajar? A gente viveu anos assim, trazendo de fora e pedindo pra alguém. E quando a gente deu de cara, né, com a T-Shop, que era ali o que eu acho que era perto da escada volante, né? A gente... Foi. É tipo um oásis, né? Um oásis pra quem não... E assim, o que é legal é que assim, a T-Shop ela trabalha com os chás, né, os roibos e as infusões. E modéstia à parte, as nossas infusões são maravilhosas. Sim. Então eu vejo assim que muitas vezes é a porta de entrada pro brasileiro, pro carioca, com certeza. se permitir experimentar alguma coisa quente que não seja café. Legal. Né? É isso Então, aí. assim, a gente, muitas vezes as pessoas começam o mundo do chá por uma infusão, né? E vão se descobrindo e vão descobrindo aquilo. Daí a gente tem muito esse cuidado de falar, isso é uma infusão, esse daqui é um chá, e a diferença de chá e infusão. Daí quando tu vai conversando, as pessoas, nossa, né? Quanta informação. Você vai educando, na verdade, né? Gente, tanta É gente. muita aula junto, né? Tanta gente que já Muita saiu de aula. lá nos dizendo, obrigado por essa aula de chá. Viu? É isso aí. E assim, a nossa explicação era muito básica, diferença de chá e infusão, né? Que eu imagino que todo mundo que esteja nos assistindo, ou A maioria das já pessoas sabem, sabem a se não diferença, sabe, olha vídeos anteriores nossos, mas... A gente aqui sempre fala de camélia sinensis, né? que o chá é a infusão da camélia sinensis, se não é camélia sinensis, é tisana, infusão, enfim. Simples assim. Exatamente. Simples assim. Enfim, e daí a gente vai conversando ou explicando, né? As pessoas, muitas vezes a gente acha verde na degustação. Esse caso eu adoro contar, assim. Daí a gente pergunta, né? Sempre pro cliente, gostaria de provar um chá. Chá verde. De fazer assim. Olha que engraçado. Né? E daí, lógico, tu não vai forçar o cliente, né? Daí tu deixa ele ali, vai conversando, mostra outras coisas. Depois que tu já abriu várias latas, a pessoa já tá... Tem certeza que tu não gostaria de provar o chá? Daí a pessoa, tá bom. A Daí tu pessoa vai já lá. relaxou, Tipo assim, né? ela se permite provar. Ela prova e daí, isso daqui é um chá verde. É impressionante. Mas Claro, esse é bom, né? Esse eu não é gostei. só a questão da qualidade da folha, mas muitas vezes a gente explica como que tu prepara o teu chá. Exato. Né? Isso, lógico. Daí as pessoas vão lá... 10 minutos de você acabou uma Aí eu fervo a minha água, Ah, eu fervo a minha água, coloco aqui. Ai, quanto tempo? Ai, sei
sei lá, uns 10 minutos vou tomar banho, não sei o quê. E daí a gente já começa explicando. Vou na padaria, volto. Então, assim, impossível a pessoa gostar de um chá verde dessa Lógico. forma, né? Nem Exato. preto, né? Não, Exatamente. nenhum. E aí fala, o chá é ruim. É. E você fala, não. E eu sempre tenho uma frase, quem acompanha a gente aqui já viu falando que o chá, dependendo do tempo de infusão e da temperatura e da proporção, você pode ir da graça à desgraça. É isso aí. O mesmo chá. Em segundos. Infusão a segundos. quente é isso. É da graça à desgraça se exatamente. você errar. É. E você vê que uma coisa que a gente vê que é uma característica do empreendedor do chá aqui no Brasil, que tá com todo esse pioneirismo, é um trabalho muito grande de educação. Sim. O chá no Brasil ainda não é uma coisa, o chá especial, o chá de qualidade, que se venda sozinho. Não. O empreendedor do chá, ele precisa saber de chá, porque ele precisa saber passar o valor. Precisa saber, por exemplo, falar isso. É. Explicar como prepara. Eu ia entrar exatamente nesse ponto que você está falando, Carol. Você hoje sente que você tem que estar ali. Tudo bem, você tem staff, você O seu staff provavelmente é já super bem treinou o seu treinado. staff no teu jeito, como você quer. Mas você sente que hoje é importante ter esse relacionamento com o cliente, De explicar, né? de explicar, de contar uma história. As pessoas, elas querem uma história, entendeu? Legal, Eu acho que legal. isso, assim... E o chá, ele é riquíssimo em Envolve, história. Não, e assim, a história do chá, como que ele começou... Enfim, é tão rico, Sim, né? É tão é rico. gigante. E daí, quando a gente conta pro cliente que o chá branco e o chá preto é a mesma folhinha, com processos diferentes. Eles às vezes falam, eu nunca soube disso, né? E daí tu começa a falar as diferenças de processo e tudo mais. Eu gosto muito de comparar o chá com vinho ou até azeite, assim, né? E daí tu Legal. explica, mas esse é um chá preto, daí as pessoas, mas eu tenho 10 tipos de chá preto puro. Como assim? Como Chá preto assim? não é tudo a mesma coisa? Não, vai depender do clima, do solo, Do da terroir. temperatura, do Olha só o terroir, trabalho de exatamente. educação super. que é feito. Muito E isso bom. é uma coisa que a gente sempre fala. Não adianta você querer trabalhar com um chá sem você entender de chá. E sem você querer trabalhar com pessoas também. Porque é importante que você também tenha um contato com o cliente, né? Hashtag se você está começando a empreender, anota todas as dicas aqui. Eu ia dizer, gente, Que a esse é um gente- TikTok importantíssimo super importante. para os novos empreendedores do Sim. chá. Não, Ouvir a Gabi eu falando, vou te porque falar. são muitas informações importantes. Alunos Assim, nossos ou não, anotem, porque é importante isso. Eu digo assim, hoje em dia, se me dissessem que eu ia passar por tudo isso, se eu teria aberto a T-Shop. Essa é uma pergunta polêmica. Boa pergunta, É eu vou uma deixar ela pergunta pro final, polêmica, então. vamos deixar pro final, Vamos então. deixar ela pro final. Mas o que eu quero dizer, assim, que é um processo, né? Então, eu comecei lá e daí eu era vendedora. Eu abria o quiosque, eu fechava o quiosque, chegava em casa presentes, conferia presentes. Presentes para abrir e ver e catalogar E e assim, botar no tu estoque. imagina que, sei lá, a gente vendia por dia... Vou chutar aqui, né, Sim, gente? sim. 5 quilos de chá naquele dia. Esse chá saiu da lata, então eu tinha que levar 5 quilos de chá pro No dia quiosque no dia nas seguinte outras latas. pra ter produto pra vender, né? Lógico. Então, assim, era uma coisa. E Uma daí, logística. e o negócio indo e aquela coisa assim. Aí acho que o empreendedor, ele tem que tomar decisões, assim, importantes. E muitas vezes não é no momento que tu gostaria de tomar essa decisão. Mas tu tem que tomar, né? Então, assim, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ter shop, já tava com uma T-Shop, mas o franquear, né? Quem tem uma franquia, normalmente ele não quer ficar em uma franquia. Porque depois que tu pega a manha do Já negócio, sabe como rodar o Tu negócio. quer replicar esse negócio. Exatamente, porque quando tu trabalha numa franquia, tua margem é legal e tudo mais, mas não é a mesma coisa que tu tivesse o teu negócio. Então eu não Lógico. posso ir lá, não, posso É o aumentar esse custo de preço. você ter o modelo de negócio já consolidado, pronto. Então, assim, Porque a franquia recebe uma coisa também, né? Você trabalha lógico, também para a franquia. lógico, então... lógico. Não, e assim, a franquia, ela te entrega tudo pronto. Sim, Esse é o grande a barato, vantagem, né? É o ônus e o bônus, né? Exatamente. É o Mas ônus chega e um bônus. momento que, assim, tu chega lá num patamar, né? Uhum. Então, assim, o que tu faz? Ou continua ou tu parte para uma próxima. E eu já tava lá no meu patamar, chá bombando no Rio de Janeiro, Legal. né? E tudo mais. E então, assim, era aquela decisão. Vamos abrir outra? Onde? Como? Quando? Sim. Né? Então, assim, eu queria ter tido um tempo maior pra curtir aquele negócio, entender. Então, porque, imagina, Mas você foi começar no início do início. em menos de um ano É. eu abri as duas, né? É. Só que, assim, pra abrir a segunda, eu já fiquei negociando com o shopping uns 6 meses antes. Lógico. Então, assim,
passou Natal, janeiro, fevereiro, eu já tava negociando com o shopping, falando com a T-Shop. Tipo assim, eu ainda tava entendendo o negócio, como aquilo que existe. Você não teve descanso, na verdade. Foi e vai, né? Mas por isso que eu te digo, às vezes são decisões, assim, e porque, enfim, se eu não abrisse, outra pessoa ia abrir. Verdade. Entendeu? Porque o negócio, ele tava crescendo muito rápido. E outras marcas, não só T-Shop, outras marcas querendo entrar no Rio Sul. Com certeza. E você tinha que botar o pé ali. Primeiro. Eu já tava, exatamente. E assim... E você já tinha visto a viabilidade do negócio. Viabilidade e tudo mais. Então, assim, não era nem por outra pessoa querendo abrir uma T-Shop, era por outras marcas querendo entrar. Sim. E normalmente o shopping, ele tem isso, né? Dependendo do mix do negócio dele, ele vai deixar uma ali dentro e não vai abrir pra outra. Né? Sim, sim. Então, foi meio que em cima, assim. Daí, eu me lembro o dia que eu cheguei em casa e falei com meu marido, vou abrir a segunda T-Shop. E daí... eu meio que nervosa, eu pensei, meu Deus, onde é que eu vou botar mais estoque de chá? Mas a loja do Rio Sul é maiorzinha. Amor, ela é maior. Na cama, de repente, a gente consegue Você botar... dorme aqui no canto, tem um colchão ali, a gente pode dormir naquele colchão, deixar os chás na cama. Você dorme no sofá e eu durmo. E daí, naquele momento, eu tomei outra decisão muito importante pra mim. Tirar o estoque da minha casa. Boa, boa. E daí foi quando eu aluguei uma sala. Que são aqueles pontos que você pensa, eu vou ter um custo maior aqui, eu tenho que dar um passo maior pra depois, porque como a gente fala, né? Alguém vai botar o chão, né? Eu já tava no momento assim, eu quero ver televisão, não dá porque tem caixa na frente da televisão. Era praticamente assim, entendeu? Quero ver o Jornal Nacional, de repente, ou o GNT? Exatamente. E daí já tava aquela coisa assim, não vou dizer que não era prazeroso, mas assim, é muito difícil, porque quando tu empreende e tu passa lá 10, 12 horas do teu dia no teu negócio, tu quer poder chegar em casa e ter um refúgio. Sim. Eu não a gente tinha passa esse por momento. isso. E inevitavelmente você acaba falando do seu negócio alguma hora ou outra até dentro de casa. Não tem como. Dentro de casa, exatamente. É aquela coisa, diferente do salário que você fechou a porta, que você até pode Você ficar com esqueceu aquilo tudo. Não, a tua cabeça ela tá funcionando 24 horas ali. Pá. A gente tá aqui hoje e a tua cabeça tá o tempo todo. A gente tá aqui agora, conversando. Não sei que horas da noite são agora. Mas 8 e pouca, Quase Isso, 9. quase 9 e a gente tá aqui falando do seu negócio, falando do chá. Enfim, é o tempo inteiro, realmente. O tempo inteiro. Então, quando eu bati o martelo, vou abrir o Rio Sul, eu fui atrás de um escritório. Exatamente. E daí disse, Rafael, meu marido, preciso da tua ajuda, vamos lá. E daí eu, enfim, aluguei uma loja em Copacabana, uma sala. Botei 6 estantes de aço, né? E fui com tudo pra lá, né? E assim, são empresas diferentes, né? Uma é filial da outra, mas assim, elas têm estoques separados. Então, desse lado são os produtos do Rio Sul, esses são os do Leblon. Você não pode misturar os estoques. Tu pode fazer transferência, fazer transferência, só que daí tu tem que ir no sistema e fazer uma transferência de um para outro. E daí eu tinha na estante do Leblon e do Rio Sul uma planilhazinha, uma pranchetinha. Sim. Né? E eu anotava o que eu trocava pra depois poder trocar os estoques, lógico, né? Lógico. Assim, senão você perde controle. Perde. E outra coisa, assim, quem quer empreender, né? Eu acho que, assim, às vezes no início tu não tem muito essa coisa, vou controlar estoque, não sei o quê. Tem que controlar. Tem que, porque hoje em dia, assim, eu não faço o pedido se eu não tô olhando pro meu estoque. Sim. Né? E mais ainda, hoje em dia tu tem que entender. Exatamente. Estoque é dinheiro parado. Então, assim, é o teu giro, sabe? É o teu giro. Tu tem que entender que não adianta eu ter... não quero ter trabalho de fazer pedido durante um mês. Cara, teu dinheiro vai ficar ali congeladinho durante um mês, né? Então, assim, é uma coisa muito dinâmica. E quando tu tá começando, tu começa de uma forma, né? Tu bota um capital alto, mas assim, tu não quer ter que colocar mais dinheiro. Sim, muito embora, às vezes, isso aconteça, né? Sim, mas tu tem que ter um controle. E, enfim, daí eu fui lá pro escritório. Ele tava maravilhoso. Só que daí eu me deparei com outro problema. Agora eu virei frete. É verdade. Naquele momento eu virei frete. Porque bem ou mal, eu saía do shopping, vinha pra casa, os produtos estavam aqui. Então no outro dia... Já era um caminho programado seu, né? No outro dia eu já saía com tudo de casa e ia pro shopping. Agora eu tinha 2 shoppings. E eu tinha minha casa e eu tinha um escritório. Você tem mais... São 4 vias agora, então, assim, né? eu tinha que organizar. Essa é a caixa do Rio Sul, essa é a caixa do Leblon. Olha que importante isso que ela tá falando. Não, era uma logística, assim, que são coisas que a gente também só descobre realmente vivendo. Não, e aqui no Rio, do Leblon pro Rio Sul, eu posso demorar 1 hora de carro. E é perto, mas... mas o trânsito no Rio de Janeiro é tão calmo. Mas é ponta a ponta de Zona Sul, quase. Sim. Né? Ponta a ponta. E você botou o negócio em Copacabana, que é bem no meio. Copacabana, que era bem no meio, exatamente. Era tudo meio que estratégico, exatamente. E, enfim, funcionou por um ótimo tempo, mas eu me sentia alguém que vivia... Eu sentia que eu tava me afastando de estar em loja. Porque...
eu tinha que abastecer a loja. Só na mecânica do negócio. E daí, aí essa é outra dica para quem quer empreendedor, quem quer empreender, né? A gente tem que estar na operação, mas não viver full time na operação. Porque senão a gente perde o time de pensar em outras coisas que são estratégicas. Muitas vezes para aumentar o teu faturamento, com a tua equipe, motivação, treinamento, entendeu? Porque se a gente só tá no operacional, a gente não consegue abrir a mente pra ver o operacional te suga, né? Te suga. A gente passa por isso. Te suga. E mais ainda assim, ó, imagina que eu descia com várias caixas, meu carro já era modo picape, assim, os bancos de trás eles já não existiam, eles estavam repuxados o tempo inteiro, full time. Eu chegava, né, nesse prédio que eu aluguei, a sala tinha um estacionamento, pergunta se alguém me ajudava a pegar as caixas que às vezes pesavam 10 quilos pra botar dentro do carro. E aí tinha, né, como tirar caixas pesadas, como colocar, daí tu chegava no Leblon, daí tu entra nas docas, porque assim, não é uma operação fácil. Sim. E daí um dia A gente, desculpa só te cortar, mas a gente passava isso no Blue Dog, que a Blue Dog tinha a questão de, era gelo e frete também, né? A gente tá com a bebida gelada. Então, muitas vezes a gente tava no fim de semana que a gente levantava... a gente às vezes levantava num fim de semana 300, 400 quilos de gelo. Levanta e tira, você saco de 50. Saco de 10 quilos de gelo. Né? Cansei de andar com um saco de 10 quilos de gelo nas costas. Sim. Pra botar mas várias vezes, assim. Assim, às vezes a gente fazia uma feira que era carioquíssima. A gente ficava exausta, né? Ali em Laranjeiras. Eu acho que a operação mais complexa era de Laranjeiras. Porque não era nem a Praça Mauá. Tinha isso também. O estacionamento era longe. Isso. Aí você tinha que descer com todo o material da feira, entrar. Imagina. E aí o gelo, quando a gente conseguia um gelo que entregasse na ladeira. A ladeirão. E eu descia a ladeira, subia a ladeira carregando o gelo nas costas. Não, é que assim, gente, isso tu aguenta a primeira vez, o primeiro mês, o segundo mês. Isso aí. Cara, depois não dá, não é viável. Não é sustentável. Aí tu pensa assim, cara, eu não larguei meu emprego, ou eu não investi não sei quantos mil reais no negócio pra carregar gelo, ou no meu caso, pra carregar chá. Entendeu? Então assim, por um tempo eu acho que o empreendedor ele passa por esses momentos assim. Tem que fazer. E tem que passar, porque tu toma na cabeça. Tu toma na cabeça e tu aprende. E você vai vendo qual que é o melhor. Como é que você ajusta. Modelo. E se amanhã alguém carrega o gelo pra você sabe o que é carregar o gelo. Você sabe qual é a logística do negócio, né? Mas aí foi uma coisa meio que de Deus, assim. Abriu um quiosque no Leblon, pertinho da gente. E um dia eu fui lá me apresentar, enfim, porque eu gosto de conhecer todo mundo que tá à nossa volta. Sim, sim. E o dono do quiosque era uma pessoa super legal. E lá pelas tantas, a gente conversa, como é que foi a tua negociação, como é que tá sendo. De outro negócio. De outro negócio, outro tá. negócio. Perfeito. E daí ele disse assim, não, eu consegui uma negociação boa e consegui um depósito. Eu sentei, o quê? Como assim um depósito? Eu peço um depósito nesse shopping desde antes de eu entrar no shopping. E ele sempre disse, não, quiosque não tem direito a depósito. E ele me falando que ele tinha um depósito. Não, porque se não tivesse um depósito eu não viria pro shopping. E daí eu disse assim, putz, grilo, eu tô aqui há 2 anos, eu tô me ferrando, fazendo frete. Lógico. E o cara do meu lado, o meu amiguinho aqui, tá me dizendo que foi muito fácil pra ele. Ele disse assim, que se ele não tivesse o depósito, ele não entraria no shopping. Olha só. E daí eu acho que assim, é um bate-papo, né? Que foi bom, foi super E daí eu falei, positivo. mas com quem tu falou? Ele, não, conversei direto com o superintendente. E eu conheci o superintendente, mas eu nunca sentei pra fazer uma reunião com o superintendente do shopping. Minhas reuniões eram com o pessoal que cuidava de quiosque. Enfim. Aí chamei um amigo meu que eu conheci que trabalhava no shopping e disse assim, eu quero falar com esse superintendente. Porque eu preciso de uma ajuda. Chama ele, por favor, lógico. Aí, enfim, consegui o contato, pedi pra marcar uma reunião. E daí na reunião eu disse assim, olha, eu não tô aqui pra pedir desconto de aluguel, eu só preciso de um depósito. Isso, e daí, assim, eu falei, eu fui muito franca, assim, eu preciso, porque eu não tô bem, a minha saúde não tá bem. Sim, lógico. Eu preciso da ajuda de vocês, então assim, eu não tô pedindo desconto, não tô pedindo nada. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu só tô aqui pedindo um depósito. E eu falei assim, olha, tem meses que eu vendo 80 quilos de chá, gente, 80 quilos é muita coisa. Eu não tô pedindo depósito de dinheiro, eu quero um depósito de espaço, por favor. É a sua sala. Eu disse assim, mas de quanto tamanho tu precisa? Olha só, uma parede, um armário, qualquer coisa. Sim, já ia te ajudar. E, enfim, daí eu digo assim, pra quem quer empreender, não desista, sabe? Porque às vezes parece que, cara, tu vou chegar, vou incomodar um superintendente do shopping que tem milhões de lojas, milhões de marcas, milhões Será de que ele vai dar atenção Será pra que mim? ele vai dar atenção pra mim, que sou um quiosque de 9 metros quadrados? Sabe? E foi muito positiva. Na mesma hora ele disse, olha, a gente não tem disponibilidade, mas eu vou cuidar disso pra ti.
Boa. Em 2 meses eu tava com Uau, um que depósito. máximo. E eu vou te falar que isso mudou Aí você toda... começou a curtir um pouco mais. Porque assim, aí eu... Mas aí, ali você teve um pouco de sorte ou destino, porque a informação caiu ali do céu. E você do agiu, colega. né? E eu acho que um pouco de networking, porque você também foi fazer um networking com um colega, isso é legal. A gente saber o que todo mundo, o que teu vizinho ali, no caso de um shopping, que é o caso dela, saber o que tá acontecendo, O que tá né? acontecendo na tua volta? E também meter a cara. Eu acho Eu que... tenho 9 metros quadrados, mas eu sou grande, sim. Não, eu pago, Sou assim, importante, eu quando, pago Quando tu também. pensa, Sou o cliente. preço do metro quadrado do quiosque sempre vai ser mais caro do que o preço do metro quadrado de uma da loja, loja, né? sim, Então, sim, assim, sim. é caro isso. É. Mas enfim, daí quando eu consegui o meu depósito, eu consegui largar A sala, exatamente. frete. Porque o quiosque do Rio Sul, pra quem conhece, ele já é um quiosque de 16 metros quadrados. Sim. Então, a mercadoria do Rio Sul eu poderia acomodar no quiosque. Eu tinha o problema do Leblon, que é sim. 9 metros quadrados. Então, nessa daí, daí mudou tudo e daí minha vida começou, eu comecei a ter vida. E eu digo, hoje em Você dia... aposentou Gabis Fretes foi aposentada. Hoje em dia, assim, eu chego em casa e eu evito trabalhar em casa. Eu acho que, assim, é uma coisa que... Exceto agora. Mas é uma coisa que, enfim, a gente acaba trabalhando em casa por N motivos. Mas hoje em dia, eu penso assim... Consegue ver uma TV. Eu consigo deixar meu computador dentro da minha mochila, dentro do carro? Eu vou Legal. precisar dele até amanhã de manhã? Se a resposta for não preciso, eu nem subo com ele. Mas, cara, isso também é porque você pegou Quando você um vai chegando no recém-nascido, equilíbrio. que começou a engatinhar, que agora já tá se vestindo. A gente tem uma amiga que tem um filho de 4 anos, outro dia ela falou assim, agora eu posso casar. Eu já tô com um filho crescido. E ele tem 4 anos. Mas ele já se veste sozinho, já escova o dente, é outro universo. Sim. Então, mais ou menos é um pouco isso também, né? Você consegue hoje também colocar esse freio, porque você já suou pra caramba, né? E assim... É um bebê. Que exatamente, às vezes não dá pra fazer que vai no início. crescendo, né? Eu vou te falar, a primeira coisa, quando eu abri a T-Shop, acho que na primeira semana, assim, que me caiu a ficha, né? Porque assim, tu vai indo, né? Uhul, legal, vou ter meu negócio, não sei o quê. Muito embora tu fique extremamente nervosa, eu pensei assim, cara, quando que eu vou tirar férias? Isso é uma coisa que a gente tem também esse se problema. pergunta. Mas assim, isso. tu imagina que eu tinha que levar produto, né? Eu pensava, eu não posso passar um final de semana longe. Lógico. Porque se eu sair na sexta, se eu vender não sei Tinha quantos mil reais. essa tipo assim, crítica, cara, não esse tinha. ponto crítico. Não verdade. tinha. E daí daqui a pouco eu comecei assim, bom, agora eu Trabalha posso com ter produto físico, né? agora eu posso ter um final de semana. Agora eu posso ter. Pode E daí eu viajar pra comecei. Teresópolis. Tudo por um estoque. E daí a gente começa a ver alguma do outro lado, né? Às vezes eu tinha o tempo, mas eu tava tão acostumada a fazer aquilo full time, todo perfeito. dia. Não, mas como que eu não tô sábado no Que você não quiosque? consegue parar, né? Que eu não consigo parar. Eu teria que estar lá. Aí já entra o Isso. workaholic, né? Eu Isso. tenho muito esse problema. Eu tenho Exatamente. muito isso. Eu tô dormindo, acordo pra fazer xixi, aí vem pum, 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 começa a vir tudo que eu tinha que estar fazendo. Não, peraí. Às vezes, atualmente, Para. a gente tem se obrigado, porque é muito fácil você entrar nesse loop, né? E como você tem as rédeas, muitas das rédeas do seu negócio, você tá ali o tempo inteiro tentando guiar, né? Tá ali, tentando guiar o cavalo. Não, e assim, tu tá apagando incêndio todo dia, hora, tá? né? Toda hora, assim, e pode ter certeza. Quais toda hora mesmo. Posso te perguntar quais são os maiores incêndios? Daí você pode falar algum, né? Não entra nada do. Bom, eu vou te dizer do detalhe do seu negócio que você não queira falar. O que mais me deu dor de cabeça recentemente, assim, que tirou meu sono, eu tava com vazamento no quiosque do Rio Sul. Putz, mas que vazamento de água? Ixi. Não, e assim, caindo na praça de alimentação que fica embaixo do nosso quiosque, de cair o gesso em cima de um cliente. Do shopping em cima de você? Não, tipo... Dela em cima do de baixo. No andar de baixo, que fica a praça de alimentação. Nossa senhora. Então, assim, só que, gente, pra te investigar um vazamento, quase que tu tem que tirar o quiosque dali, né? Sim. Assim, é uma dor de cabeça. E, assim, é muito chato, porque eu entendo o shopping. Porque Lógico. eu, como cliente, imagina eu tô aqui comendo minha comida... E cai um troço em cima de você. Cai um perigo. pedaço de gesso em cima da minha cabeça, da minha comida, enfim. E daí começou, o problema do shopping, o problema de vocês, aí o problema daqui, aí não, porque o joelho foi instalado ao contrário, porque daí começa, né? Aí começa. Isso é outro problema. Você fez isso? Não, você tinha que... E aí você que nunca entendeu de joelho... Joelho! Meu Deus do céu! Não sabe nada de cano. E eu dizia assim, eu só botava a mão, gente, aqui ó, não tá molhado. Sim. Não, mas é que escorre daqui, dali.
Cara, eu sei que fecharam a água do meu quiosque. Como que eu trabalho com chá sem água? Impossível. Impossível. Vamos fazer uma infusão. Não, e mesmo assim, a etérea. gente pegava, comprava água. Eu levava filtrada, cachaça, né? usava tudo na cachaça. Mas tem um tempo, né, pra fazer É, isso. não, Demora. e outra coisa assim, a gente E dá pra levava. fazer. A gente levava água, né? Aham. Mas como que Sim, tu mas lava água- as xícaras? Como que tu. Gente, é muito mesmo, difícil. Tu quer impossível. lavar tua mão, tu não tem água. Putz, né? não dá. E E daí, tem o uma shopping dinâmica de higiene também. Simplesmente cortou minha água. Enquanto tu não resolver, tu não vai ter água. Então, assim, é uma coisa que E afinal, é o tempo inteiro. Aí tu vai ligar pra um bombeiro. Aí o bombeiro diz, não, eu só posso semana que vem. Ainda não sei mais o quê. Não, meu filho. Eu pago, Gente, pago assim, você ó. que te dou chá. O que você quer? Quer um Mas como hambúrguer? resolveu? Porque agora eu fiquei tensa. Então, como que resolveu? Eu tive... Aí são as sortes, né? Teve um cara que trabalha no shopping que eu disse assim, olha, eu posso desmontar o meu quiosque, eu só preciso da ajuda de vocês pra gente tentar entender de onde tá vindo esse vazamento. Porque a gente já tinha visto que debaixo da água, da pia, não era. E daí, enfim, o esgoto ia e voltava. No que o esgoto tava voltando, o quiosque, quando foi feito, o cano ficou bem numa parte onde tu pisa, e daí tu literalmente pisava em cima do cano. E daí quebrou o cano. Putz. E aquela água ia encharcando, e ele encharcava e Sim. descia pela laje. Lógico, aí E lembra daí- depois de um tanto Depois de um tempo, tempo. não sei o quê. Caraca. Então, assim, daí consegui uma pessoa muito gentil que fez toda a troca, mas assim, a tua E o cabeça... shopping nesse sentido não te ajuda? Ele não diz, a gente tem alguém do encanador? É mais complicado, porque eles não Deveria, querem, né? eles não É querem porque botar, cada eles não negócio- querem se responsabilizar, Isso. entendeu? Exato, eles não Mas eu querem acho ter que a é uma responsabilidade. parceria, né? Mas Afinal eles, de contas, você- eles foram parceiros porque eles me ajudaram a abrir lá o negócio pra poder fazer uma visita. Vocês perceberam que a Gabi sempre vê o lado positivo das coisas, né? Isso é uma coisa muito boa para empreendedor. Que eu tô aqui malhando o shopping, ela, não, eles ajudaram. Eu já ia estar xingando o shopping. Eu falo, Mas pô, aí eu que tá. pago. E daí outra coisa assim, o que adianta eu ir lá e brigar com o shopping? Sim. Eu preciso deles. E não é só isso, Carla. Se você uma for relação pensar num diplomática condomínio, também. se você pensar num condomínio, se tem um vazamento na sua casa que é Sim, seu, é sim. seu. O condomínio não é obrigado a te dar uma solução. Sim. É como se fosse um condomínio. É Você aluga verdade. um espaço ali. A gente também espera muito mais Sim. de apoio. E a assim. instalação tinha sido feita por quem instalou o quiosque. Por quem instalou o quiosque, exatamente. entendi. Então Aí, assim, e entendeu? daí não dava Aí nem é um pra bombeiro acionar. que você nem sabe mais quem é. E já não, era. Não, Sim. e aí a Gabi, que era da área de finanças, que foi ter um negócio, agora De ela chá? sabe tudo Agora eu sei o de que é hidráulica. joelho. O joelho tá invertido. Imagina Ela que uma sabe o pessoa te diz joelho assim, invertido. o problema é que o joelho está invertido. Aí tu pensa, que porcaria é essa? Joelho merda, invertido, é. né? Mas enfim, cada dia é uma coisa nova, sabe? Sim. Outra coisa assim que... São as coisas do negócio, São né? as coisas do a gente tá negócio. online, então às vezes o Facebook não funciona. Exato, eu tô no E meio aí você de fica uma... um dia assim, ué, não tem Facebook, então a gente não consegue fazer com que os nossos vídeos cheguem pras pessoas. Exato, Mesma dá coisa problema de YouTube. conectividade Não, do celular, é o tudo YouTube assim, não no funciona. nosso caso, você faz tá fora do ar, tu não consegue emitir nota pro cliente. Exato. A maquininha da rede deu problema no sinal, aí tu não consegue vender. Aí você não passa Sabe? cartão. Exatamente. E assim, e a gente trabalha com gente, né? Eu acho que assim, o que me Com fez... gente que tá ali na hora, né? Eu acho que quando eu decidi ser empreendedora, eu não tinha noção de como... É difícil complexo. trabalhar com gente. Não tenho complexo. dúvida. Todo mundo... E né, não é tem só, isso. é gente que é o seu cliente, o seu funcionário, o franqueador, o cara do shopping. Sim, tem várias pessoas pra administrar, Mas né? assim, quando tu vê que a tua equipe ela precisa muito de ti, não fisicamente, precisa. também fisicamente, mas assim, ela precisa Da tá sua ali, orientação, da orientação, do apoio. Uhum. Porque, gente, vão ter momentos que a gente vai vender pouco, ou que aquele dia não vai ser um Sim. bom dia de vendas. E vendedor, ele ganha através de comissão. Então, assim, hoje em dia eu entendo, eu posso ter um dia que eu vendi 0, no outro dia vender 10 mil reais. Arrebenta. Sim, Exato. com Você tem que certeza. olhar o big picture. Tu não pode olhar um dia. Você consegue mostrar isso pros seus funcionários? Como é que Sim, você faz eu isso? acho que assim, hoje em dia eu tenho uma equipe já muito Bem redonda estruturada, e assim, uma equipe que eu tenho um funcionário que tá comigo desde que eu abri, ou seja, há 3 Legal, anos, né? Legal. Então eu acho que tu vai construindo isso, assim. E daí eu sou da área de finanças, né? Pra mim, número é número. Sim. Os números não mentem, né? É. Então, assim, lógico, quando tu compra uma franquia, existe toda uma técnica de como vender, né? Quais são os produtos que conversam entre si. Sim, E eu acho que a claro. nossa função é
poder passar isso pro nosso vendedor, né, pro vendedor, assim, para ele também entender que ele precisa contar uma história, ele precisa se conectar com o cliente. Eu falo muito, né, a gente precisa gerar necessidade, né? Vocês podem sair de casa dizendo, eu vou na T-Shop porque eu preciso comprar esse chá. Sim. Né? Mas eu vou te falar que, sei lá, 80% dos nossos clientes nem sabe o que é chá. Nunca pensou que eu vou sair de casa para tomar chá. Sim. Então, assim, desde o ser gentil, oferecer um chá, mostrar. Então, assim, isso é um trabalhinho, lógico, de vendedor, que acho que quem quer vender sabe que isso faz parte. Mas a gente tá lidando com pessoas e um dia eu vou acordar de mau humor, um dia eu não vou estar bem, um dia eu vou ter um problema. E a gente, empreendedor ou franqueado, a gente, não é que a gente não possa ter problemas, mas a gente, mesmo nos piores dias, a gente tem que estar lá sorrindo. Porque aquela pessoa não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então, assim, o dia desse problema de hidráulica, eu fiquei com meu marido até quase 1h da manhã. Lógico. Tanto que porque eu tinha que ficar. Resolvendo. Tinha que resolver. Não, eu podia ser lá às 5h da manhã, eu tinha que resolver. Sim. Então, assim, eu acho que essa questão de senso de urgência, sabe? Pro empreendedor. O que realmente é urgente? O que depende de mim, né? E o que eu posso resolver agora? E como você falou, né? O que é essencial? Você se viu no momento de você tava fazendo frete priorizar, e aquilo né? não tava acrescentando, você tava o tempo sendo um inteiro, trabalho. Porque quando você empreende, você vai estar com várias bolinhas. Você tá ali, aqui, ó, equilibrando os pratinhos que estão girando aqui, ó. Mas qual que você tem que realmente dizer, bom, esse aqui eu vou botar pra alguém girar, porque eu tenho que me dedicar a algo muito mais, como você falou, da parte criativa, de treinamento de funcionário. De estar no dia a dia. Exatamente. E assim, gente, muitas vezes eu tomei as decisões erradas, né? Normal. É normal, Todos é normal. nós. Então, assim, dentro até da equipe, vamos trabalhar a comissão de uma outra forma? Será que vai dar certo? Será que não vai? Então, assim, é uma coisa que a gente vai... Você já tem uma coisa bem diferencial que eu vejo aí também de funcionário. Você tem funcionário que tá com você há 3 anos. No Rio de Janeiro, isso é um ponto bem fora da curva. Então, assim, deve ter... A seleção dela foi boa. Não só a seleção, mas ela... O treinamento, o engajamento... Também, e a relação com as pessoas. Retenção. Você tem com certeza um relacionamento interpessoal que você faz com os seus funcionários que é importante, que é bom. Porque nem todo mundo consegue fazer isso. Não, isso também é uma outra habilidade. É você fazer a gestão de pessoas. Que é bem difícil. Que é outra coisa, é humano. Você falou, assim, um dia um funcionário de repente vai chegar com cara de culpa. Vocês imaginam, vai faltar, ficou doente. Nós somos uma equipe muito enxuta, né? Então hoje eu trabalho com 6 funcionários. Né? Eu e mais 6. 3 e 3? 3 e 3, mas eu preciso botar mais uma pessoa na equipe. O meu número certo é 7 pessoas. Certo. Tá? E o Leblon, 9 metros quadrados. Então tu imagina uma equipe de 3 pessoas em 9 metros quadrados, que é mais ou menos esse espaço aqui que a gente tá, sabe? Passando 8 horas do seu dia, né? A gente brinca que às vezes cada um tá atendendo numa ponta, né? Então assim, às vezes tu quer pegar uma coisa que tá numa gaveta, a gente até sabe, a gente dá 2 toquinhos assim no pé da pessoa, a pessoa bota o pezinho pro lado, aí tu puxa a gaveta, aí tu pega não sei o quê. Isso é uma dica, que é uma estratégia que você criou? A gente já criou, assim. Então, as pessoas, né, não só o meu relacionamento com eles, mas eles entre eles têm que se respeitar. Sim, isso é importante. É uma relação de respeito, porque, cara, são dias e dias, né? Então, assim, lidar com as pessoas... Acho que legal que você entende isso, né? Porque tem gente sempre que espera... E eu acho que isso também vem de você ter sido funcionária também, né? Provavelmente. Você um dia chegava no trabalho, de repente teu chefe entendeu, não entendeu, enfim... a gente não tá sempre bem e a gente entender que o outro tem seu momento. Lógico, quando tá na frente do cliente, a gente tem que estar lá com aquele sorrisão, né? Mesmo depois o cliente vai embora, você diz, e aí você pode desestressar ali com a tua equipe. Mas a gente sabe que somos humanos, então nem todo mundo vai estar perfeito todo dia. Enfim, é legal você ter essa consciência, ter essa ideia, e dar essa abertura também pra eles, eu acho. E eu vejo mais o pessoal do Rio Sul, né? Porque eu sempre tô ali. E no Rio Sul é sempre um atendimento maravilhoso. Assim, eu fico muito feliz, porque a gente tem muitos feedbacks positivos, né? Legal. E nesses momentos tu pensa assim, cara, tá dando certo, né? Então, assim, é um somatório de várias coisas, mas só retornando, você tinha me perguntado, né, sobre aquela questão de quais são as minhas maiores dificuldades. Então, assim, tu tá apagando fogo o tempo inteiro, é saber como equilibrar o pratinho, qual o pratinho que não pode cair de jeito nenhum, né? Isso, esse aqui de então, nenhum, os né? sensos de urgência, essa questão da equipe que é muito importante, e daí, claro, tu não pode
tirar os olhos pro teu negócio como um negócio, como financeiro. Boa. Entendeu? Entender que tu vai ter que pagar as contas, que pro funcionário estar satisfeito, tu tem que pagar ele em dia, tu tem que ter um salário que seja condizente com o teu que negócio. Ele tá fazendo, e que ele você também possa pagar. E que você possa pagar, exatamente, porque não adianta tu te esgoelar pra pagar um salário que não é sustentável naquele momento. Que você gostaria, mas que ainda não dá, né? A longo prazo, exatamente. E cuidar número, né? Porque assim, gente... enfim, eu tenho um excelente contador, mas não é a mesma coisa. Muitas vezes a gente senta e discute o que a gente pode melhorar aqui e ali, mas é o teu negócio. A gente tem que ter a noção, assim, cara, o que eu preciso vender? E mais ainda, tu chega a sensibilidade de dizer, cara, esse produto é o que me dá uma melhor margem, então é esse daqui que eu tenho que potencializar a minha venda, entendeu? Sim. Porque tu tem que chegar a esse nível, entendeu? Quando tu chega num momento onde o mercado, enfim, a gente tá falando do mercado de expansão de chá. Ótimo. Sim, que ainda tá longe de estar maduro no Brasil. Longe de estar maduro, exatamente. Mas assim, hoje no Rio de Janeiro, são quantas operações de chá? Tem as da T-Shop e tem de outras marcas. Exatamente. Então assim, tu, bem ou mal, lógico, quanto mais pessoas falando de chá, pra mim vai ser fantástico. Não importa se seja T-Shop ou qualquer outra marca. Sim. O chá tá circulando, né? Se movimenta. E consolida o seu negócio, né? Consolida o meu negócio. Mas assim, hoje em dia, lá no Leblon, que tem outra marca de chá, eu digo que pra mim, ele não é meu principal concorrente. Sabe quem eu considero um baita de um concorrente meu? Quem? A Dengo. Olha, a loja de chocolate. Tá com chocolate. Porque e a Dengo, café. ela vende presentes. A gente vende chás, mas também a gente tem muito essa questão de presente. Então imagina que vem final de ano, tu quer dar um presente bonito, sei lá, que custe até R$150. Sim. Eu poderia comprar uma coisa na T-Shop ou eu poderia comprar uma coisa na Dengo, sabe? Então assim, eu preciso entender o meu cliente, convencer de que o chá é maravilhoso, como realmente há. E daí eu te digo assim, eu não tenho dificuldade, porque eu não tô vendendo uma coisa que eu não acredito. Sim. Acho que lá atrás, quando a gente tava falando de tu te identificar com o que tu trabalha, é porque tu consegue vender, porque eu tenho certeza que aquele chá é um chá de altíssima qualidade. E você ama aquilo, né? E assim, é um produto top. E assim, ele vai levar pra casa, evidente, tu não pode agradar 100%, mas eu vou agradar 99% das pessoas. Perfeito. E eu já vi você vendendo. Eu te falei sobre isso, né? Eu já vi a Gabi vendendo. E a Gabi faz realmente a sequência de venda de chá, que é uma pessoa que conhece, que vivencia o chá. Como é que eu chego lá na sua loja, o que você tem na mão? Ela tá sempre bebendo, né? Ela falou. Tá sempre bebendo chá. Atualmente é o game mate. Todo dia eu tomo game mate. Game mate. Ela adora. E aí, então, ela tá sempre ali. E aí, ela vai e quando atende, ela entende de chá. Ela sabe falar de chá, sabe preparar. Essa vivência é muito importante. Então eu vejo que para você vender chá é fácil. Essa confiança que hoje você tem, que talvez no início você tenha ficado com medo, etc, né? Será que você vender, né? Essa confiança que você tem, eu acho que é uma das coisas que cativa o cliente. O cliente, ele gosta de saber que ele está comprando de alguém que entende. Se a pessoa titubeia, não sei quem mas não tem ideia, aí a pessoa fica meio insegura. E eu vejo... Quando você tem segurança, quando você conta essa história, quando você percebe o cliente e diz, bom, então eu acho que esse cliente talvez seja mais com o paladar de um verde ou de um poeira, e você faz isso, que eu já percebi também. Eu já vi também que você faz. Isso é sensacional, porque você vai dar, possivelmente, como você falou, 99% das vezes, você vai dar uma experiência para aquela pessoa, praticamente 99% das vezes acertada. Claro. Que a pessoa vai voltar. Então. E a gente vê, e eu vejo isso também nos seus funcionários, que são pessoas que gostam de chá. Então, eles às vezes, a gente senta ali para conversar, eles estão sempre juntos. Estão sempre junto ouvindo o que a gente está falando, qual é a informação e não sei o que. E isso é muito valioso, realmente. E o cliente, principalmente o cliente de hoje, ele tem o que a gente chama de balelômetro. Que é o seguinte, é onde ele tá o tempo inteiro aqui com um negocinho aqui para ver se você tá querendo enganar ele ou não. E hoje, isso tá muito afiado. Como se a gente estivesse te testando ali. Isso tá muito afiado. Então, se ele sente que você tá fazendo um negócio que você não acredita, o balelômetro dele explode e ele vai embora e fala, você tá tentando me enganar. A cabeça dele, a mente dele protege ele com isso. Aquele sistema de venda que prosperou muito tempo atrás, em que a pessoa estava horrorosa vestindo uma roupa e a vendedora falava, que linda! Isso não existe mais. Isso não funciona mais. A gente é outro marketing. A gente tem que trabalhar muito mais com a verdade, com a integridade. E trabalhar com chá, eu acho que tem uma grande vantagem, né? Porque você está vendendo um negócio que faz muito bem.
pra vida da pessoa. Sim. Você sabe que talvez aquela pessoa não saiba, mas você tá melhorando a vida dela. Talvez um cliente que você cativou ganhou 10 anos a mais de vida só porque ele começou a tomar chá. De repente ele largou um hábito ruim porque ele tá tomando chá, de repente ele tá menos ansioso, tomando menos remédio, né? E aí eu ia te perguntar, voltar no Dengo. O Dengo, ele vende o chocolate e ele tem café lá, né? Ele tem café, mas o café não é o forte dele. O forte é o chocolate. Porque outro dia eu entrei na Dengo e aí eu falei, eu não sou muito de chocolate e tal, vou provar só um pouquinho, que eu não gosto muito de doces em excesso. Eu falei, vocês têm... Eu fiquei olhando, eu falei, vocês têm chá? Não, a gente tem café. Se tivesse aqui um chá, seria muito mais interessante. Sim. Porque, não menosprezando a galera do café, mas assim, com chocolate, eu sou uma pessoa do chá, não tem jeito. Assim, a gente sabe que os dois podem conviver, as pessoas podem gostar de tudo. Chocolate é fantástico. Você conversava com eles lá. É isso que eu ia te falar. Mas olha só, pessoal, a T-Shop vai lançar uma linha de chocolates, hein? Opa! Fiquem aqui, fiquem atentos, hein? Spoiler! E é chocolate com chá. Chocolate. Nossa, eu sou chocolate. Eu sou doida, até tem uma conhecida nossa que faz chocolate muito bem. E eu falei, cara, por que você não começa a fazer chocolate com matcha? Porque eu acho que é bombado. Só que aí a gente ficou de conversar pra fazer uma ideia de um pré-projeto, só que já tem tempo e a gente tá sem pra mim, a gente acabou não fazendo. Porque ela, lembra? Ela faz chocolate super bem. E eu acho uma super acertada. Combina muito. E pra vocês terem uma ideia, assim, tem clientes que são muito cativos e a gente vai criando um vínculo, né? A gente tem uma cliente sensacional. Ela tem uma filha que mora em Chicago e ela vai bastante pra Chicago. E ela traz, toda vez que ela viaja, ela traz presentes pra gente. Não pra mim só, tá? Ela traz pra toda a minha equipe. Que fofa. E normalmente ela traz de uma loja chocolate que são feitos ou com matcha, ou com roibos, ou com não sei mais o que. Mas é tão precioso, né? E assim, é um carinho, né? O cliente não tem essa obrigação, né? Lógico. Mas isso é uma coisa já que uma relação eles que você conquistaram, cria. né? Sim, é uma relação. É um cliente totalmente cativo. Mas só terminando sobre a Dengo, sobre a questão do meu concorrente, né? Então, assim, no momento onde a gente fala que existe uma crise, ou as pessoas estão, né, mais comedidas, onde vão gastar e como. Assim, um cliente que chega pra mim e quer comprar um presente, gente, eu tenho que vender um presente. Eu não admito que ele saia de lá sem um presente. Porque ele pode sair de lá e ir na Dengo. Entendeu? Ele não vai sair de lá e ir na outra loja de chá. Entendeu? Porque ele não tá, de repente, assim... Você não vendeu o chá. Porque a ideia dele, que bonitinho um chá, ou já conhece o chá, ou, né, ou tá pensando uma coisa. Então, assim, hoje em dia, eu acho que quando a gente pensa em negócio, e lá atrás, quando a gente tava falando a questão de números, pro teu negócio ser prazeroso, tu tem que ter uma saúde financeira mínima. Porque, cara, senão tu não o vive. E se tu não vive, tu passa isso pro teu funcionário, tu fica ansioso, tu não dorme. E o cliente vai perceber o balelômetro, vai... E mais ainda, assim, a pior coisa... Você perde o foco também, né, eu acho. Quando tu entra dentro de uma loja e vê que a loja não tá bem, tu vê só pela quantidade de produto que ela tem. Perfeito. Entendeu? Porque quando tu entra numa loja e tá tudo meio vazio, tu pensa, tem alguma coisa estranha. Né? Ou tu vai numa loja, tu quer um sapato, não tem teu tamanho, ou não sei mais o que, né? Então, isso assim, é frustrante. Por quê? Porque o estoque, ele custa, né, gente? E daí, quando tu não tá bem financeiramente, a primeira coisa tu tem que começar, exatamente. Então, assim, só que tu tem que ter uma loja recheada de coisas. Mesmo o meu quiosque, que é pequenininho, ele tem que ter abundância. Eu tenho que ter tudo pra ele, né? Então, assim, ter os números em dia, ter teu fluxo de caixa, de regime de caixa, competência, enfim, tudo em dia, isso é uma coisa que te tranquiliza, entendeu? E como é que você vai resolver agora pra Natal, daqui a pouco, o presente? Já tá pensando estrategicamente aí? Sim, a gente vai ter várias... Bom, a T-Shop entra com um lançamento. Fala o que você quiser, o que você não puder, não fala. A T-Shop sempre lança produtos pro Natal, né? Sim. Eu lembro um que fez um sucesso lá em casa. Até qual que ela vai falar? Que a gente até acho que sobrou um pouquinho, que eu guardei, tá bem embrulhadinho. Que eu falei, eu não sei se vai ter pro Natal que vem, eu tenho. Que é aquele chá que ele tem ouro dentro do blend. É um blend de chás e ele tem ouro. Pra ela isso então, quando você chacoalhava assim, tipo, você faz infusão... Aí o ouro, né, tende a descer, mas você bota numa garrafa linda, transparente, você mexia assim. Fez muito sucesso. Ficava o ouro assim. Eu sei que em casa foi um ofurô. Todo mundo, gente, eu tô bebendo ouro, tô me tirando foto, que loucura. Postou pra tudo, mas cada ano é um então, lançamento diferente. Uma coisa, tu devia ter comprado 1 quilo desse chá, porque ele não vem esse ano. Olha só, deixa eu te explicar um negócio.
Se você tem todo ano, não é Não é novidade. novidade. Mas esse era acertado. Eu acho que esse venderia. Não, esse é mas de cada novo. vez é uma coisa. Cada vez E é uma coisa nova. Isso eu acho assim, a T-Shop, gente, pra quem não conhece a nossa marca ainda, aqui no Brasil ela ainda é muito nova, ela tem Sim. em torno de 5 anos, mas a T-Shop tem 30 anos no mercado. Sim. E recentemente a T-Shop lá na Espanha passou por uma reestruturação de diretoria e tudo mais. Sim. E hoje em dia, o que a gente vê muito? Que as pessoas querem novidade. Calma. Então, assim, imagina, porque aqui no Brasil tudo ainda 5, 6 Ainda é anos é novidade. novidade. Agora na Espanha, tu não pode chegar lá e ver o mesmo chá há 30 anos, entendeu? Tu tem que ter novidade. Então, hoje em dia, a gente tem trabalhado muito forte com novidades. Entendi. Mês que vem vão entrar 5 chás novos. Legal. Então, boa. assim, alguns são temporários. Sim, e daí sim. eles vão ser exclusivos. Se Uau. tu amou, meu bem, isso, compra um compra um quilo, quilo porque ele é e guarda. exclusivo. Eu tenho um pouquinho pro Natal. E eu acho que isso também é estratégia, né? Sim, então, assim, lógico, é tu legal. mostrar o que é o novo, o que é, né? E a gente tem várias gerações, né? Isso eu queria te fazer essa pergunta, assim, também pra gente fechar e a gente poder tomar chá, não te deixar aqui maluca. Porque a tanta gente é um pergunta. titocão. Mas eu queria te perguntar em termos de público. Você conseguiu identificar o seu público? Mais mulheres, mais homens, mais adolescentes, mulheres, senhoras. Você conseguiu dar uma olhada nisso? E pode ser que seja diferente entre Leblon e Rio Sul. Mas você tem isso aí meio que mapeado? Então, a gente Quem tem... é o teu cliente eu ideal vou do te chá? falar isso com o meu feeling, a minha vivência, Sim, né? A feeling, gente não total tem, assim, feeling. os números... Não. Aqui é né? feeling. É feeling. Então, assim, aquela ideia de que chá é pra pessoas mais velhas... Morreu, né? Morreu. Isso Era isso que eu queria primeiro ouvir. é a primeira Porque coisa que a gente Eu só sabe queria que disso. você confirmasse. Vamos morre, lá. né? Então, assim, lógico que tem pessoas mais velhas que tomam chá, ok. Mas a gente tem um público de jovens muito grande, na maioria mulheres, tá? Mas eu vou te falar que eu tenho grandes clientes fiéis que são homens. Que eu sei, assim, eu poderia te dar uma lista de 20 homens, Sim. pelo menos, que eu sei pelo nome, que estão lá e que A compram gente tem alunos homens. direto. E os entendeu? nossos alunos homens também são assim, são alunos que decidem muito rápido. E eu vou te falar, são alunos muito estudiosos. Sim. Eu tive vários objetivo, alunos, olha eu, que já tô nos alunos. Eu tive Cliente. Você podia vários, dar aula de no vários também. clientes que começaram tomando infusão e que Olha. hoje fizeram cursos, viajaram Legal. e foram atrás, né? Não necessariamente para trabalhar com isso, mas porque quiseram conhecer. São clientes Se mais tornar maduros, conhecedor. né? Amadureceram já. Fizeram o que a gente chama da jornada do chá. Isso. Aí a gente também tem um público que eu acho muito bonitinho, de uns adolescentes, gente. É isso que eu ia te Ai, perguntar. gente, é muito fofo, porque às vezes a pessoa, Porque ela aí chega a lá... novidade é importante. Porque é a geração Y, X, Z, não sei, mas tem isso. né? Millennials. Eu tenho muitos clientes que eles não são financeiramente clientes que compram muito, mas são clientes que compram pouquinho, mas sempre. Mas sempre. Então, assim, Ótimo, porque provavelmente também. são estudantes que, enfim, estão em um outro momento de vida, ou ali no Rio Sul que tem faculdade ali. por perto, às vezes eles só param pra tomar chá. Sentam ali no balcão, tomam um legal. chazinho, não sei mais o que. Mas adolescentes mesmo, assim, eu tô falando de pessoas de 18 anos. E assim, levam chá pra 18, casa. Pra mim é adolescente. Adolescente. E levam chá pra casa. Levam também. chá pra casa. E também temos clientes que são crianças. Oh, E que fofo. tomam chá. E tomam Gente, chá tem criança sem adora. açúcar, gente. Ó, sem isso é nada, uma sem maravilha. nada. A assim. gente tinha no Blue Dog também cliente. A gente tinha na Blue Dog clientes, crianças sem Crianças. açúcar. Hoje eu vou ter até, quando a gente estava gravando aqui, né? Hoje é o dia do mestre, hoje é o dia dos professores. Eu Verdade. coloquei o trabalho do Welby, né? Sim. Que trabalha com Com crianças Em São Paulo. também. Que existe esse mito de criança com chá, mas isso, gente... Gente, besteira. até pra gente não se estender, mas eu vou contar uma história. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos e ela toma chá. Ó, que E ela pede valeriana de noite. E ela não sabe Olha, falar né? valeriana, ela fala... E daí um dia minhas duas irmãs estavam juntas e a minha sobrinha, e daí a Clá foi fazer chá. Só que não tinha chá pra todo mundo, do Aham. chá do bom. Sim. E daí pra Isabela ela fez, que é a minha sobrinha, um chá de sachê. Sim. E deu lá. E daí Isabela, esse chá tá ruim. Mãe, esse chá tá ruim, mãe. E daí a minha outra irmã, que não é a mãe da Isabela, disse, Isabela, tu toma chá todo dia, toma esse chá, ele tá bom. Só que a Júlia tava tomando outro chá. Aham. Ela, Dinda, esse chá tá ruim. E insistia. Daí a Júlia foi provar, ela disse, mas esse chá é diferente, que chá é esse? Daí a Clarice, porque não tinha chá suficiente, eu fiz um de sachê. De saquinho, o paladar já habituado. O paladar, gente. Então, assim, é impressionante. E ela chega aqui no Rio de Janeiro, a primeira coisa que ela me pede, eu quero ser tua ajudante na Tea Shop. E ela fala Tea Shop. E ela ainda fala assim, é Tea Shop Rio. Porque ela, na cabecinha dela,
Tia Bibi, eu vou É na sua sobrinha? Big Shop Rio. De repente vai ser sua futura Não, e assim, braço ó, é um direito. amor. Mas eu fico impressionada, assim, como as crianças, elas vão aguçando o paladar delas. Muito e, mais rápido. E elas aguçam E mesmo. na verdade a criança é aberta, né? Se ela teve uma educação de alimentação legal. É tudo que os pais colocam na mão da Exato. criança. Ela vai estar aberta a experimentar. A gente tinha crianças, né? A gente sempre falava isso, seu filho toma açúcar? Não toma nada com açúcar. A gente via criança bebendo puer. Puro. Purinho. Mamando, assim. Assim, tu tomava da garrafa todinha. A gente ficava assim, eu virava assim pros pais e falava, pelo amor de Deus, não dê açúcar pra essa criança nunca, pra não estragar o paladar. Não é. Lógico, não é não comer doce, não é isso, mas não ter os excessos, né? Nem muito E salgado, você educar muito mesmo doce. o paladar da criança, que é o pai e a mãe que educam. Que educam, né? E agora Fala. eu quero fazer uma pergunta Eu ia final perguntar, pra mas você. vai. Eu posso ter que pedir ajuda para os universitários. Pode. Não pode nada. E essa pergunta que eu vou fazer é pra você mesmo. É para universitário. Depende de onde estão os universitários. Tem um cachorrinho, um gato aqui. Não tem, né? Olha só, minha pergunta pra você agora. Tananana. Depois, você tomou uma decisão muito difícil lá atrás de deixar o mundo corporativo, a sua carteira assinada, suas férias. Olha, essa hora você podia estar de férias. Exato. Numa praia do Caribe. E você resolveu empreender com chá. E você hoje tem que aprender o que é o joelho invertido, tem que negociar com o shopping, fazer N coisas que talvez você não imaginava que você fosse fazer. Até quando você viu os seus números, você já estava vendo que era viável e tudo. E você passou por tudo isso. São 3 anos, você tem 2 lojas. E aí, Gabi? Vamos lá. Hora da verdade. Me fala, você faria tudo de novo? Então, Não adianta dizer que faria melhor. essa é uma pergunta Até o próximo polêmica. TikTok. Essa é uma pergunta polêmica. Não, meninas. Mas não necessariamente ela tem que ser sim ou não. É assim, eu digo que é polêmica porque assim, é um aprendizado. A gente vai aprendendo, né? Assim, se me dissessem que eu passaria por tudo isso, dissessem assim, tu quer abrir uma T-Shop, vai ser isso daqui. Com certeza eu diria não. Porque você ia dar um cagaço, né? Não tem porque, outra assim, palavra. Cara, eu tô aqui no meu cantinho. Tô aqui no meu quadrado. Tô fazendo aqui meu trabalho, ganho bem, tenho férias, 13º, sabe? Ir e se arriscar, né? Eu acho que assim, uma das coisas que eu aprendi nesses 3 anos é me adaptar a mudanças. Eu era uma pessoa extremamente assim, cara, cartesiana. tipo assim, o que não tá aqui no meu controle, por que eu vou me arriscar? Pra quê? Engraçado, né, que hoje eu me sinto empreendedora. Você né? é pra caramba. Não, eu vou te falar, assim, Não é se sente. Né? por muito tempo, né, aquela coisa, eu trabalho com administração. Não, hoje eu digo, hoje eu tenho um negócio, hoje eu sou lojista, eu consigo olhar pra mim e se ver assim. dizer, eu sou uma empresária. Mas por muito tempo eu ficava, eu sou uma empresária com 2 lojas no Rio de Janeiro, eu abri o mercado do Rio de Janeiro. Mas assim... Não, eu tenho uma loja de chá, porque eu sou a Gabi que tava no escritório. Não, né? Que eu sou? A gente também faz essa transmutação. É onde né? eu tava, onde eu tô. Então essa coisa de tu estar disposto a conhecer uma coisa nova, né? E aberto à mudança. Eu acho que eu tinha muito travadinho. Acho que se eu soubesse que eu teria que abrir mão de tantas coisas, e não é pra ruim não, gente, tá? Não tô dizendo que eu abri mão exatamente pra coisas, né, piores, não. Coisas novas, mas coisas novas. E eu acho que o novo é uma coisa que sempre nos traz um pouco de medo, incerteza. Totalmente. Muito medo. Eu tava falando pras gurias aqui, isso eu quero compartilhar com vocês, porque são coisas da vida, né? Um pouco antes de eu abrir a T-Shop, morrendo de insônia, eu não conseguia dormir, porque me dava frio na barriga, e eu ficava pensando milhões de coisas, e me virando pra um lado e pro outro na cama, e meu marido um dia simplesmente acendeu a luz, sentou na cama, pegou um caderno e começou, o que tá te afligindo? Eu comecei, por causa do contador, porque eu não tenho que fazer não sei o quê, porque lá. Daí ele fez uma lista, sem brincadeira, uma página inteira de coisas. E eu já botando aquilo pra fora. Daí, mais alguma coisa não. Então tá, amanhã tu tem uma lista de tarefas bem grande pra fazer, é melhor tu dormir e descansar, porque tu tem tudo isso daqui pra resolver. Legal. Cara, e é isso, sabe? Eu acho que eu... É não pirar, mas saber o que você tem que fazer também, E eu vou te falar, assim, o projeto T-Shop, ele existe hoje. Claro, por um desejo muito grande meu, de tudo que a gente já falou, mas assim, eu tive uma pessoa ao meu lado que me apoiou muito.
que foi o Perfeito. Rafael, meu marido. Perfeito. Então, assim, não só nas indiadas de ter que ficar até difícil fazer até, isso sozinho. sei lá em que momento de madrugada no shopping, né? Porque assim, eu não tenho sócios que botaram dinheiro, mas assim, às vezes tu precisa do sócio que não é o que coloca dinheiro, é o sócio que tá ali, Te dá o apoio moral. apoio moral e te ajuda a olhar de uma perspectiva diferente. Tu diz assim, Sim. a Gabi sempre tá vendo de um lado positivo. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito pessimista. Olha, Então, assim, interessante. Que coisa boa. Você vê que o Interessante, empreendedorismo foi bom pra sua vida. Não, ele foi, não tenho dúvida, assim. Então, respondendo a tua pergunta, se eu faria tudo de novo, lógico que eu faria, né? E mais ainda, assim, eu tô muito feliz com as minhas City Shops, mas eu quero mais. Claro. Né? E a gente quer mais, a gente tem projetos, a gente tem um monte de coisa. Sim, que hoje bom. em dia a gente entra com todo esse projeto assim, cara, vocês sabem, né? Vamos botar os nossos chás nos cafés, nos bares, Total. nos Exato, tem muito restaurantes, espaço entendeu? no Rio de Janeiro. Vamos trabalhar essa venda corporativa, né? Que ela é tão importante, né? Às Também, vezes tu vai lá, verdade. janta um café excepcional, aí tu vê um chá. A gente falou disso outro dia, a gente foi jantar, inclusive com a Renata, com o Thierry, a gente estava jantando num restaurante bom, lá na Barra, e no final, não tinha, na carta final, né, não tinha um chá. Mas nem aquele que não é chá, o capim-limão, feito de folha, lá uma tisana, não tinha nem tisana. Eu falei, E era um restaurante como é que bom. eu tô num restaurante foda e não tem chá? E saímos os 4 sem beber nada. Saímos os 4 sem Saí beber nada. frustrado, porque tinha uma sobremesa maravilhosa que eu poderia ter harmonizado pelo menos chá com preto pretinho maravilhoso. básico, nada exótico e não tinha. Mas isso eu acho que daí vai muito, né? A gente que trabalha com chá, a gente faz isso, mas assim, quem não necessariamente trabalha com chá, mas gosta de chá e vai num restaurante, tem que dizer assim, cara, cadê o gerente? Porque assim, ó, porque é o tipo da coisa que tu diz assim, olha, um vinho excelente, uma comida excelente, cadê um chá excelente, hashtag sabe? chama o gerente, por Chama favor. o gerente. Não tem chá. Hashtag cadê o meu chá? Exatamente. É isso aí, tem que partir muito do A gente tem que consumidor começar também. a reclamar como os consumidores. Então também. assim, enfim, isso são desafios, assim, acho que tu como empreendedor, tu nunca chega num momento que, acabou, né? Não. Empreendi tudo que eu tinha pra empreender. Aí Não. sempre vem uma coisa a mais, uma coisa a mais. Enfim, a T-Shop, hoje eu tenho 2 quiosques, por que não ir pra 2 lojas, né? Tem então, 2 assim, filhos. tenho 2 filhos, por que não crescer pra mais? Ou então, por que não sair de um quiosque pra uma loja? Enfim, Sim. tudo isso são coisas que que a você gente vai o tempo inteiro trabalhando. inteiro pensando, mas assim, sempre com aquela sensação de que não botar, né, a carroça na frente dos bois. Eu acho que é importante Crescer arriscar. com consciência. Eu acho que assim, eu acho que eu arrisquei em milhões de momentos, como eu contei aqui pra vocês. Mas tu tem que ter arriscar sabendo... Com consciência. Assim, sabendo que se tudo der errado, tu consegue continuar, né? Sim, Principalmente, sim. lógico, a gente fala muito da questão financeira, né? Porque, Lógico, assim, sim, mesmo sempre que tu falar. dê tudo errado, que tu vai ter como ter um lastro, que tu vai, porque senão tu não curte aquele momento. Tu tá sempre muito ansioso, Tu tem que aproveitar sabe? aquilo ali. Exatamente. A gente passa muito isso com os nossos alunos, né? Porque muitos estão começando a empreender e tudo, e a gente costuma dar o nosso WhatsApp pessoal, né? Então a gente conversa com cada aluno e a gente vê que as angústias São as mesmas. Sabe? Isso daí É porque é uma expectativa muito grande. Tu pode, assim, te realizar muito, mas tu pode dizer assim, cara, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Mas tudo na vida. Tudo Exatamente. Na vida, mas né? assim, gente, não tem receita de bolo. não existe a receita de bolo, mas eu acho que tem momentos que tu pode mais ou menos calcular o teu risco, né? Deve, Assim, a gente deve calcula. E aí eu ia te perguntar uma coisa pontual agora, você já era uma pessoa de números. A gente vê muitas pessoas que não são dos números, querem empreender, a gente mesma não é de números e a gente empreende. Mas para aquela pessoa que tem esse medo, né, ok, mas não é dos números, que isso foi uma coisa positiva para você, mas você sabe que só os números não é o que resolveu todo o teu caminho empreendedor. Porque tem gente que às vezes acha que é isso, eu tenho a matemática acertada, tá tudo certo. Tudo não vai isso. funcionar. Porque você não entendia de joelho, você não entendia de frete, chá, você começou a entender, você começou a experimentar cada vez mais e mais e mais, você não conhecia ainda tanto a T-Shop. Tudo aquilo que você foi vivenciando, os clientes, as pessoas, isso foi todo aprendizado. Você não tinha isso pronto, né? Não tinha receita do bolo, mesmo se você tivesse os números. Mas para quem não tem os números, o que você acha que a pessoa tem que fazer, além de... Porque você já falou, claro, conheça os seus números. Mas qual é a sugestão que você diz para essa pessoa? Olha, vai por aqui. Assim, primeiro, não tenha medo dos números. E porque as pessoas às vezes têm um pouco de medo, mas eu não sei usar um Excel, ou eu não sei fazer uma fórmula.
não tenha medo, né? E não delegue isso para outra pessoa, entendeu? Perfeito. Assim, ó, vai atrás. Assim, o Excel, ele não é tão difícil assim, né? Pega um curso, né? Tenta, tipo assim, não delega isso, porque quando tu delega, tu não tá vendo o número de fato como ele é, entendeu? Perfeito. E assim, ó, hoje em dia tem tantos cursinhos online, coisas de Você graça. consegue ir se assim. aprofundando, E mais né? ainda, eu às vezes ia pro... Olha, o meu contador fica na Barra, eu moro na Zona Sul. Às vezes eu ia pra lá com a nota fiscal e dizia assim, mas olha só, eu preciso entender como é que ele calculou esse imposto. Porque o imposto, assim, não é 20%, né? Não é 20% daquilo, não. é um É troço 20% muito do louco. ICMS, do diminui não sei o que, Só que no final das contas, aquilo é um custo pra mim. Então, assim, não delegue pro outro e não tenha medo dos números. Os números, eles, na verdade, eles estão aqui pra te ajudar, né? E se for o caso, gente, eu já pedi tanta ajuda, né? Então, assim, mas eu acho que é uma coisa importante, ajuda, assim, né? peça ajuda e tudo mais. Porque a gente Não nunca tá ignora, sozinho assim, exatamente. no mundo. A gente não tá sozinho no mundo. E você pediu ajuda, né? Não só Nossa, eu só pedi do muita ajuda, contador gente. mesmo, Eu sabe, pedi de muita Seu ajuda. marido, todo seu mundo. marido que teve ali te dando suporte, E isso é outros fundamental. amigos, e outros amigos, e tantas outras pessoas, assim, a gente pediu muita ajuda. E, inclusive, assim, por exemplo, minhas irmãs, né, às vezes estão aqui no Rio e vem pro Natal e o movimento é assim, né? Cara, eu já mandei, bota um avental e entra pra dentro do quiosque. Botou a família pra trabalhar. Não, gente, e meu marido, assim, não é porque... Mas, assim, eu tenho um carinho muito especial. Nesses Não é à momentos, toa não que é é à seu toa. marido. Casou assim com ele, Mas a gente tem geralmente momentos, casa com quem a gente Tem um carinho especial. Mais do que especial, né? Datas especiais, Dia das Mães, Natal, a gente fica full time no quiosque. Normalmente eu vou pra um e o Rafael vai pro outro, né? E Você é maridão, hein? Você ajuda. E ele normalmente vai pro Leblon, eu vou pro Rio Sul. E daí ele chega lá no Leblon pra minha VR, que é a Vanessa, e diz assim, eu sou estagiário. O que eu tenho que fazer? Legal, Me manda legal. fazer. E normalmente a gente até entra numa competição, né? Qual o quiosque que vende mais, qual o melhor ticket médio, a gente passa o dia inteiro aqui, ó, eu tô em tanto. E ele fica lá motivando a equipe dele, eu motivando ele, sabe? Como a gente vai perder pro Leblon? Mas eu acho legal também, que é o que a Carol falou também no início, de ele chegar lá e dizer eu sou estagiário, mesmo ele sendo o dono. Não, ele é o estagiário. Porque isso é legal, porque a dinâmica, Porque é o que quem a gente, conhece... Exato, e é uma posição que eu acho que quem começa a empreender tem que ter consciência, né? Não é esperar que tudo aconteça, mas é pensar, bom, eu também tô aprendendo com isso aqui. Não, ele normalmente fica só enchendo os pacotes de chá, montando caixa no estoque que é 40 graus. Sim, putz. Morrendo de calor, ele lá montando as Fritando caixas, aí, não sei mais o coitado. que. Mas eu acho que é isso, sabe? E tentar levar sempre pra equipe uma coisa leve, né? A gente tá ali não pra cobrar, lógico, a gente cobra todo mundo números, mas a gente cobra de uma forma que seja tranquila. Isso, e que ele seja uma sabe? equipe, Que seja né? uma coisa Sim. legal. Sim, no gostosa, final do dia, né? vamos tomar um sorvete, ou não sei, sabe? Sim. Porque, gente, é maçante, assim. Natal, eu fico sem voz. Imagina, você Tá? tem que cuidar muito E da tem que voz. ser um né? prazer. Tu tem que voltar pra casa dizendo assim, ai, que dia ótimo que eu Sim, tive, que foi trabalho bom. legal. Não, e vender é bonzão, né? Ai, vender. Não, e quando o cliente volta Melhor. agradecendo. Melhor ainda. Lembra aquela dica que tu me deu? Ficou muito bom, chá daquele maravilhoso. jeito. Aí pronto, aí é foguinho. Não, e o melhor é quando você vende a pessoa que te agradece. Você Aí vendeu e a pessoa vem te agradecer. Isso acontece obrigada. muito com a gente. Acontecia desde a Blue Dog. Acontece na Chá Pra Quê. Também. Às vezes com seguidor. E às vezes a gente recebe, assim, um seguidor que faz um elogio, assim, sabe? Que a Aquele gente nem elogio conhece, lindo, de né? graça. E é num dia que a gente tá super cansada. É. E aí a gente tá, ai meu Deus, eu tenho que gravar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Né? Aí quando você Aí tu abre recebe. aquele negócio ali, aí você fica... Ai, graças a Ai, vocês, que eu bom, diminui o tô fazendo café, uma coisa tô tomando certa, chá, né? não sei o quê. Gente, nossa, que maneiro. E aí a gente ganha um gás, né? E vender é muito bom também. Sim. Vender uma adrenalina. E o que né? você diria pra gente fechar pros novos empreendedores que estão vindo aí em outros aspectos, né? Que de repente amanhã podem também ter uma shop ou não, ou pessoas que vão empreender nas suas cidades. A gente tem aluno como o Caio que tem uma loja de chá gelado em Brasília. A gente tem aluno querendo criar marca nova no norte sul. do Brasil. A gente agora tá com uma aluna do Então, norte. pessoal, eu não vou... Qual que é a tua sugestão para essas pessoas? Sua mensagem. Pessoal, não vai ser fácil. Não é um caminho fácil. Eu vou Verdade. ser muito sincera. Mas é um caminho que quando a gente quer muito isso, o retorno dele é muito gratificante, assim. Então, a mensagem que eu digo assim, se tu tem isso como um sonho, um desejo, uma coisa que não cabe dentro de ti, não ignore. Boa. Vá atrás. Mesmo que durante um tempo tu vá trabalhar em 2 negócios juntos, Sim, vai, sim. né,
final de semana, começar muito devagarinho, enfim, mas não desista. Porque é difícil, é uma questão de perseverança. Resiliência, tá? Eu acho que assim, não precisa ser um gênio para ser empreendedor, bem pelo contrário. Eu acho que as pessoas que têm mais a mente aberta vão ter mais facilidade, né, de se dar, de entender esse mundo e de não desistir, assim. Eu acho que não é fácil. Essa é a mensagem que eu tenho pra dizer. Assim, são 3 anos, eu digo assim, eu amo o que eu faço, mas eu olho pra trás e penso, bom, que bom que já passou. Que bom que, né? Estou entrando em outra fase, com outros desafios. Com outros desafios, com outras Mas agora coisas, você já assim. tá mais madura no negócio, você já tá sabendo, então você já tem Eu tô assim, eu agora não sou mais estagiária, eu passei pra assistente 1. Ou funcionário júnior, né? Agora eu deixei de ser estagiária. É isso aí. Mas é isso aí, não desista. Eu acho que se é um sonho, se é uma realização, se é uma coisa que pulsa, assim, não vire as costas pra isso. Vá atrás. Eu sempre digo, obrigado por essa mensagem, porque eu acho legal as pessoas terem essa consciência que você tá trazendo hoje nesse TikTok. Esse TikTok é um TikTok daqueles que a gente vai botar que o pessoal denso. tem mas ver. É bom, mas se é bom. prepare. São os obrigatórios, né? Aqueles TikToks obrigatórios E com real, muita informação. do mundo real. Mas eu sempre gosto de dizer que a Camélia Sinensis escolhe as pessoas. E a gente fala muito isso, e talvez você não conheça essa história, mas quando a gente estava no Sri Lanka, e a gente chegou no Sri Lanka, a gente se encantou com o chá, entendeu o que era a Camélia Sinensis, e a gente falou, cara, a gente tem que levar isso pro Brasil. Era no mesmo momento que daqui a pouco você vai provar o chá do Sítio Shimada, né? Era o mesmo momento que a Obatian, ou a senhora Umi, né, tava reerguendo a pontuação dela. No mesmo mês, no mesmo ano. E aí a gente conheceu outras pessoas também que trabalham com chá, que também estavam nesse mesmo período. Então eu digo assim, tem um movimento da Camélia Sinensis entrando aqui no Brasil, que eu tenho certeza que a Camélia Sinensis melhora as pessoas, faz as pessoas estarem mais conectadas com elas mesmas, mais conectadas com as suas verdades. Exato. E eu acho que a Camélia Sinensis te escolheu lá quando você estava lá atrás e disse, bota essa menina aí, porque ela é empreendedora e vai começar a fazer roda Ela vai girar. dar conta. Vai ser difícil, mas ela vai dar conta. Leva o chá pro Rio de Janeiro, vai lá, entendeu? Que ela vai dar conta. E a Carla falou, é muito real. Porque às vezes a semente começa lá atrás. Talvez a semente começou quando você conheceu a T-Shop. Pela primeira vez. E depois aí você amadurece a ideia. Porque você vê, você abriu a loja em 2016. Então você começou o namoro em 2014. Na mesma época, talvez. Pode ser. E quando é que você foi pra Europa? Quando é que você tava lá, você lembra? Não, mas ela tem um viagem? amigo dela que traz e ela começa o namoro no Brasil. Mas o namoro no Brasil você começou em 2014? Que ano você começou? Na Espanha não. Na Espanha faz mais tempo. Faz mais tempo. Mas Mas depois, aqui no Brasil, quando você quando veio estar no Brasil. Logo que ele abriu a T-Shop. Ai, Foi gente, quando? não sei datas. Deve ter sido 2014, 2013, por aí. Tá por aí. Tá por aí. Não É é à isso. toa. É isso que eu quero dizer. Exato. Teve toda uma movimentação, eu acho. Eu acredito No nisso. chá no Brasil, Energético várias e astral. coisas que começaram a acontecer nesse período 2013, 2014. Aí você amadurece o seu negócio. A Blue Dog também foi 2016. Foi. Aí você começou em 2016, então a gente tem um movimento Tem uma bem legal. sincronicidade. Gente, o Cidade de Brasil tá eventos. descobrindo chá. Tá descobrindo chá. É um Maravilha. momento Muito bom. muito bom. Eu acho que são muitas opções. O Brasil é muito grande. Tem mercado pra muita gente querendo trabalhar com chá. E graças a pessoas como você também. Que estão meteram a empreendendo. cara e... Parabéns pelo seu empreendimento. Muito obrigada. Muito que obrigada pela cresça entrevista. muitíssimo. Exato. Que você tenha quantas lojas e quantos Isso, modelos de muitas negócios lojas. você quiser, que agora você já tá com uma empreendedora assim, como você falou. Eu acho já um júnior, né? Que a gente tá brincando dessa coisa de estagiário e tal. Sim. Mas agora você já tá com uma outra visão do seu negócio, uma maturidade, você pode fazer ele se expandir cada vez mais. Vamos lá, isso é o nosso Pegou aquele objetivo. nenenzinho e já Exato. fez ele Vamos caminhar. fazer o brasileiro beber chá, né? Vamos fazer. Não, já estamos fazendo. Já estamos fazendo. Beber mais Vamos chá não, ainda. mais chá ainda, Mais exatamente. chá ainda. Mais Por chá favor. ainda. Se Vamos... você chegou agora no nosso canal, dá o seu like pra gente, pra essa empreendedora maravilhosa que tá aqui com a Isso gente. daí. Aperta Gabi, o qual que é o sininho teu pra nome ser completo? avisado. Eu só te conheço por Ai, Gabi. meu Deus. Não, é Gabi o quê? Gabriela Almeida Godoy. Gabriela Almeida Godoy, é verdade. Eu só lembrava do Anotem esse Godoy. nome na história do chá. Exato, da história do chá no Brasil. É verdade. mesmo. Daqui a 10 anos, onde é que você se vê no chá? Com certeza na T-Shop. Maravilha. Uma loja linda, assim.
Ó, Se preparem. Estamos materializando. Se preparem, isso aí. Vamos nos preparar. Olha, muito obrigada mesmo. Muito pela obrigada. entrevista. Imagina, meninas. A gente vai degustar nosso chá daqui a pouquinho. Isso, que a gente falou tanto que a gente nem bebeu nada. E vamos fazer até o próximo TikTok? Sim, a gente faz junto com a gente. A gente vai falar até o próximo e aí a gente fala TikTok, todo mundo junto. Isso. Tá? Então tá bom. Então eu vou começar. É isso, galera. Dá o seu like, compartilha, segue a gente. Toda segunda-feira a gente tá no Instagram Live Experiências do Chá, que depois vem pra playlist do Instagram, do YouTube aqui. E toda quarta e sexta a gente tem vídeos. É isso. TikToks. Nos nossos TikToks. E até o próximo TikTok. Tchau, Valeu, tchau. galera. Muito bom. Vamos ver se vai ficar direitinho, hein? Não, Vai ficou ficar maravilhoso. ótimo. Ai, meu Deus. Eu Ficou falei ótimo. Oi. Pronto, viu? Beleza. Nossa, vocês já estão muito práticas nisso tudo. Tá te amassando aí não, né? Não. Se quiser chegar mais pertinho, pode chegar. Quem é agora? Sou eu ou você? Eu fui a última. Sou eu então, né? É. Então tá. Posso te apresentar como Gabi, que tem Claro. T-Shop, tudo. É duas lojas. Não tem a T-Shop, né? Ela é dona da T-Shop no Ah, Brasil. não me diz uma coisa dessa que eu já fico até nervosa. Mas ela é pioneira. Ela me trazer aqui no Rio de Janeiro. Sim, mas isso que a gente vai falar